Iniciando aqui mais um Café Quente Análise. Eu e minha companheira Lígia Teixeira. E hoje a semana tá cheia de assuntos, né, Lígia? E Rogério, tem um mês que eu não venho aqui, já tinha gente comemorando que eu tinha sido demitida por ti. Aquela lá não vai mais fazer o Café Quente, que maravilha. Mas olha aí, gente, tô aqui, Gente, tá? para começar, eu não teria esse poder de demiti-la, porque a Lígia aqui é colaboradora no 0800, então zero possibilidade de eu demiti-la. Como foi tua Páscoa, Rogério? Foi boa? Sábado foi meio tumultuada, né? Eu fiquei sabendo. Eu tava em casa umas 9 horas da noite, 10 horas, já tarde da noite. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem no WhatsApp. Lígia, o que foi aquilo de Rogério? Mensagem ou latidos? Mensagens e latidos, foram ambos. E aí, entre as mensagens, as pessoas preocupadas, mas o que é aquilo que Rogério colocou lá? Umas estrelas azuis, uns negócios, uns nomes estranhos ali no Desculpa. No Instagram. Tu segunda. bagunçou o meu sábado. Não, segunda. Tu bagunçou a minha. Foi segunda? Isso foi segunda. Sábado teve aquela questão do Republicanos. Que eu eu nem gostaria muito de voltar nesse assunto, para te falar a verdade. E começou tensa desde sexta-feira, né? Só para contextualizar o nosso espectador, explique, estava havendo uma mudança partidária frenética aí durante a Páscoa, no final da janela eleitoral, e lá no finalzinho os republicanos, teve uma reviravolta lá no Republicanos, e Rogério deu em primeira mão o que estava acontecendo, e daí explodiu a blogosfera, a esgotosfera, o Instagram do Maranhão, o meio político, tudo. Minha amiga Lígia, pior que eu não dei em primeira mão. Você não deu em primeira mão, Rogério? Eu vou até contar a historinha aqui para as pessoas entenderem. Mas eu só recebi print do que você falou. Mas esse é que é o problema. Vou lhe contar o que aconteceu. Há mais ou menos, hoje agora, fazendo 20 dias, eu estive no União Brasil para tratar de um assunto com o deputado Pedro Lucas. E lá no meio da conversa, ele me disse, olha, o Neto veio até aqui, pediu a liberação da TAI. Sim. Eu disse, tu deste, Pedro? Eu disse, sim, dei. Obviamente, qual o raciocínio? Ora, se você tem uma esposa vereadora em São Luís e pede a liberação do partido, nesse momento, é porque, logicamente, tem alguma pretensão ou alguma possibilidade de ela ser candidata. Isso. O que a lógica nos diz? Vai ser candidata a deputada federal em alguma chapa. O que a lógica também nos induz? Ele vai usar essa candidatura para negociar, para procurar legítimo. Ele fez certíssimo. Nenhuma crítica ao deputado Neto, ao contrário, extremamente habilidoso e fez o certo, jogou com o manual. Eu faria a mesma coisa. E aí, obviamente, para ocupar fazer parte de uma chapa onde ele se sentisse mais confortável. Sim. Mas eu guardei segredo porque, assim, qual o problema que existe, Luiz? Às vezes eu tenho mais facilidade para ter uma informação por ser do meio político, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas amizades. Uma informação dessa, se eu dissesse na época, eu chegasse e dissesse para um amigo, olha, a esposa do Neto Evangelista está liberada do União Brasil. Todo mundo que conhece minimamente política ia deduzir o seguinte, ele quer fazer isso e eu começar a monitorar, eu poderia de forma involuntária, obrigado pelo seu vasto vocabulário, de maneira involuntária, eu poderia prejudicar alguém ou interferir na formação da chapa. Não é minha intenção, até porque eu tenho amigos em todas elas. E aí o que aconteceu? Isso passou o tempo. Depois, um deputado amigo federal fez uma visita aos Republicanos e viu na lista lá o nome, chegou na reunião do nosso partido, do Solidariedade, fez esse comentário. Eu liguei para um deputado amigo, comentei, olha, está acontecendo isso. Passei a informação para ele, ele pediu, Rogério, não fala isso para ninguém, para não bagunçar. Eu digo, tudo bem, mas tem mais gente sabendo, tá? Ok, encerrei a conversa. Na sexta-feira vou ao cinema, né, que eu sou cinéfilo. Eu e meu filho Vini. Então fomos ao shopping, só que o horário da sessão passava um pouquinho, ia demorar 1 hora ainda para conversar. Aí a gente foi fazer um lanche antes, conversando. Aí eu, mexendo na internet, olho um blog, um perfil, né, na internet. Sim. Olhei uns 3 mais ou menos falando sobre a filiação
do Neto Evangelista e do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Aí me veio a brilhante ideia, olha, já se tornou público. Eram 3 ou 4 já blogs colocando. Eu disse, vou fazer um vídeo. Você já tinha informação prévia, já né? tinha informação prévia que eu guardei, e só fiz o vídeo após eu ter visto outros veículos 4. Só que eu me lembro de 4 perfis no Instagram, de blogs, falando. Os blogs. Lígia. Pra quê? Pra quê? Em 5 minutos era ligação e confusão da história. Gente chateada comigo. Outros agradecendo. Ainda bem que tu falaste, Rogério, que a gente não tava sabendo. E aí depois amigos me relataram que criou uma confusão, Lígia, em 2 chapas. O vídeo não criou confusão só no Republicanos, criou confusão no MDB também. E eu, lá de inocente, indo pro meu filme, né? Meu filho, que não conseguia assistir, porque primeiro um amigo ligou, reclamou, o segundo ligou. Esse segundo é mais jeitoso, né? Sim. Aí chegou, gordinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu diga, ele, rapaz, não é bem assim como tu falaste. O Neto ainda está em avaliação. O Edivaldo, sim, por anuência de todos, mas o do Neto ainda está em avaliação. Eu digo, rapaz, era mais fácil o nosso amigo ter me dito isso do que, assim, chateado comigo. Eu vou fazer a correção. O que eu faço? Tiro o primeiro vídeo, faço o segundo, boto uma fotinha, um X na cabeça, no rosto do meu amigo Neto Evangelista e boto. Essa aí foi uma rápida reação. 2 minutos, liga um outro deputado amigo. Com a certidão de filiação de Neto no Republicano. Depois que você já tinha apagado o vídeo. Apaguei o primeiro, fiz o segundo desmentindo. Aí apareceu. Aí um outro deputado amigo manda o print. Diz, olha, mentira, Rogério. Olha isso bem, certidão de Neto. Aí liguei pro outro amigo, esse jeitoso, que chamou de gordinho. E, poxa, tava querendo fazer de besta, né? De palhaço. Fazer um vídeo. Olha aqui o que me mandaram agora. Apaguei o segundo vídeo. E fui pro meu cinema. E não consegui. Atrapalhou minha noite toda. Porque era um monte de mensagem e tal. E eu fiquei meio apreensivo com a questão. Então, fiquei prestando atenção no telefone. Resultado. No final do filme me mandou uma filiação de Neto no MDB. Se eu soubesse, Lígia, de verdade, que ia dessa confusão toda, eu não teria feito a postagem. Eu só fiz porque já tinham saído em outros veículos de comunicação, né? Em outros blogs e tal. Senão eu não teria feito. Porque se eu guardei 15 dias de segredo, se eu não me pronunciei durante 15 dias, onde em determinado período só eu tinha informação, poderia ter dado essa notícia, sim, né? Com certeza. Eu não fiz. Mas aí, Rogério, fica muito claro o peso da tua palavra, né? A gente estava falando isso aqui antes do programa começar. As pessoas, falam com o Anderson, inclusive, como as pessoas elas valorizam a fala a partir da credibilidade que você constrói. Então, saiu um monte de veículos e as pessoas só começaram a prestar atenção quando você falou. Né? Isso mostra o peso da tua palavra, acho que mostra essa experiência tua como comunicador. Eu, por exemplo, não teria tirado o primeiro vídeo no teu caso, né? Eu tinha informação, deixava o vídeo lá rolando, entendeu? Não apareceu depois a ficha mostrando que ele tinha ido para os Republicanos, mas de todo modo, eu queria, na verdade, até te parabenizar porque você segurou um rojão absurdo durante esse período, né? Uma pena que a maior parte dos veículos do Maranhão não tem dado atenção para o que aconteceu na janela, porque assim, o que aconteceu na semana passada é metade da resolução da eleição. Então, nós que vamos votar em outubro, a gente vai votar com aquilo que os políticos já organizaram e já arranjaram na semana passada. Então, a gente às vezes pensa que a eleição ela é um jogo em que o eleitor ele é o principal player, mas ao final da janela partidária mostrou que os arranjos políticos que foram feitos, eles vão ter um impacto gigantesco no resultado da eleição de outubro, né? Agora eu vou te falar, foi um final de semana, Lígia, eu tive uma satisfação. O que foi? E o prefeito me ligou, me ligou. Disse, rapaz, Rogério, criou uma confusão.
Mas eu só falei depois de que já tinham falado, uns 3 ou 4. Rapaz, mas é porque ninguém se importa. Esses outros ninguém nem lê. Mas quando tu fala, todo mundo vê. Então, assim, eu fiquei feliz de ter uma repercussão que eu de verdade não tenho essa percepção. Duas coisas eu não tenho percepção. Do nível de alcance que a gente tem hoje e de talvez pelos cargos que eu já exerci ter um diferencial. Não sou eu que estou achando isso. Que acho, até porque eu me acho um comum. Mas para algumas pessoas é diferente. Sim. E aí teve um outro episódio no sábado, também foi me serviu para eu aprender que como esse é o meio que eu estou entrando agora, muitas coisas eu não sabia. Então a gente conversou esse final de semana, tu me falaste sobre o que tu achou que eu fiz, conduzir de forma equivocada, e eu vou levar isso como um aprendizado desse final de semana. E uma coisa eu gosto de preservar amizades. Então, teve o episódio do sábado, do Republicanos. Eu fiz o vídeo, e aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Talvez eu tenha usado uma expressão muito forte, de romper. O Republicanos vai romper e vai deixar a base de Orleans e apoiar a Braide. Nessa hora, talvez eu tenha sido um pouco infeliz na fala. Mas que existiu a reunião, que existia essa negociação, existia uma cobrança do deputado Aloysio, isso o tempo mostrou. Se alguém acha que não houve, é porque não tem a menor nível de informação de política. Porque todo mundo sabe que tem o mínimo de ligação e houve. E acham também o seguinte: Rogério, tu achou errado do Aloysio? Não, o Aloysio fez certo. Fez certo por quê? Foi para a base, ele está cobrando, é sobrevivência. Se ele não se eleger, sabe por que ele vai servir depois? Ninguém nem atende ele. Ele está na hora de brigar pelo espaço dele, é agora, ele está certo. Só teve uma coisa que realmente me deixou bastante chateado. Eu vou te dizer aqui, que era até um assunto que eu disse que eu não gostaria de entrar, mas eu não gosto de deixar as coisas em aberto. Porque assim, eu não falo mentira aqui. Nunca falei. Eu poderia até ter tido uma informação equivocada e passado sem checar, mas não é verdade. A reunião ocorreu, a pessoa que estava me passando as informações estava junto com ele, ou se disse junto com ele, mas é uma pessoa próxima a ele. E o que me chateou? Porque o deputado Aloysio me ligou. Eu tenho o maior respeito, tenho consideração por ele, veio aqui. Sim. Inclusive fiz algumas defesas dele, sobre falas dele aqui. E ele fez uma coisa que me deixou... E aconteceu um fato que me deixou de antena ligada. Ele me liga e diz: Rogério, não aconteceu nada disso. Tudo. Tem liberdade para falar comigo e tal. Podia ter consultado, não teve nada. Eu tô desde de manhã aqui fazendo filiação do pessoal. Tudo bem, Luiz, eu vou te retirar, mas faço questão de depois pessoalmente, que eu não gosto de mandar esse negócio de print, que o print é um negócio que eu não realmente não acho legal você ficar mandando print de conversa dos outros. E aí, mas eu faço questão de lhe mostrar e de dizer quem é a pessoa ligada a você que me passou e disse que estava junto de você no momento. Estava no mesmo local. Aí tudo bem. Só para contextualizar também que o nosso espectador, porque o Rogério está se referindo a uma reunião que teria acontecido com o deputado Aloysio e a deputada presidente da Assembleia, a Iracema, em que ele teria ali reavaliado a posição dele de aliança com o grupo do governador Carlos Brandão. E o Rogério deu essa informação no Instagram, fez um vídeo para o Instagram, e aí a partir disso aconteceu o que você está explicando. E aí, o que acontece? O Aloysio me liga, eu disse: Luiz, vou retirar o vídeo, em consideração a você, mas faço questão depois de pessoalmente lhe mostrar a conversa e quem me mandou, que tem ligações contigo. Tudo bem. Quando eu faço... Rogério, poderia fazer uma correção? Eu digo: vou fazer. Quando eu estava preparando um texto para fazer a correção, eu comecei a escutar um latido aqui no meu telefone. Um latido, aqueles latidos de vira-lata, os vira-lata latindo.
E começando a me atacar, dizendo que era café frio, era café fake e tal. E assim, como tinha muita gente com banner, me sugeriu que aquilo não era um acaso, não foi por acaso, era uma coisa orquestrada. Até de blogueiros que eu até tive a oportunidade de conhecer, que eu nunca tinha ouvido falar na vida que existia, estavam lá latindo. Eu não vou chamar de caramelinho, porque é uma maldade do caramelinho. Uns vira-lata. Então assim, isso aí me deixou chateado, tanto que eu não fiz mais a retratação. Sim. A retratação não, a correção que ele me pediu, e nem postei o vídeo dele. Né? E reitero, aconteceu reunião, aconteceram as tratativas, eu não fiz, não mostrei por um único motivo. Para eu provar, eu teria que expor 3 ou 4 amigos e amigas. E eu preferi não fazer do que dispor essas pessoas, do que entrar no embate para dizer quem estava falando a verdade. O tempo mostra quem fala a verdade, quem falou a verdade, e ainda estão acontecendo, essas coisas ainda estão acontecendo, essas discussões. Nós vamos ter aí no futuro, podemos ter surpresas em relação a republicanos. A janela fechou, Lígia, mas eu não sei se tu te lembra daquela janela do tempo que eu era mais novo, que abria, tinha uma frestinha assim. Sim, sim. A fresta continua aberta, então, para não entrar mais em polêmica, quem for candidato, é bom ficar de olho nos seus partidos. Tá? Porque ainda tem gente entrando até agora. A gente faz um agora corte. eu vou fazer tipo o meu amigo Minardi falou uma vez. Sim. Fizeram uma brincadeira com ele, até virou uma piada interna em casa. Deixa no ar. Só digo o seguinte, fiquem atentos, que tem gente que entrou pela fresta. Tinha gente escondida, tem gente andando pela fresta, então fiquem atentos. Pronto, nós vamos fazer um corte disso, e a gente faz embaixo uma enquete e você coloca quem que você acha que vai passar pela fresta aí dessa janela que tá semi-aberta. Adoro janelas semi-abertas, as pessoas entram, saem, às vezes saem de madrugada. O pessoal tem que ficar atento. Na pressa. Gente botando filha, gente botando mulher, gente botando marido, filha em outro partido. O pessoal tem que ficar atento aí. E nessa vai ter gente que vai perder o mandato. Com certeza, né? Com certeza. Rogério, para fechar essa questão da janela, que eu acho que as pessoas querem que a gente comente, você fale um pouco. Eu, pelo menos, fiquei muito curiosa com a situação do Avante, do nosso amigo deputado federal Duarte Júnior. Duarte, para quem não sabe, acho que essa altura todo mundo sabe, ele viveu uma via crucis na Semana Santa, né? Porque ele trocou de partido, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. Saiu do PSB, foi para o União Brasil. Depois o União Brasil não quis ele lá, por uma série de razões, inclusive algumas responsabilidade dele próprio. Aí tentou voltar ainda para o PSB, não deu, foi para o Podemos, não rolou, tentou o Partido Verde, aí o PCdoB e o PT da Federação inviabilizaram, aí ele tentou ir para o... Inviabilizaram, achei lindo, achei lindo se inviabilizar, né? Mandaram um recado, não entra que nós vamos te tirar da convenção. Porque a decisão, né, a decisão para entrada no partido depende da federação. Olha, eu queria... Já posso comentar, Lígia? Pode, fica à vontade. Eu queria fazer uma meia-culpa minha, numa questão que eu falei. Eu falei num vídeo, Fita tá em casa, que a questão do Duarte não ir para o MDB, bastava o governador querer, empurraria ele. Eu vou fazer uma meia-culpa dessa questão, porque eu tinha, naquele momento eu não tinha todas as informações. A questão do Duarte é que uma coisa que foi, em determinado momento, muito favorável para ele, também criou vários problemas e ele está pagando por eles agora. CPMI do INSS. Agora mesmo é que ele deve estar frustrado o seguinte, porque o Brasil é o seguinte, vem um escândalo maior e os outros vão ficando esquecidos. O INSS já acabou. Agora é Master. O problema agora é o Master. Não recebeu nenhum realzinho lá do Vorcaro, Lígia? Não recebi nenhum real. Nem fui convidada para nenhuma daquelas festas maravilhosas que ele fez. A festa era legal, né? E eu mais frustrado porque não recebi o dinheiro nem por convite para festa. É o seguinte, eu tava olhando agora, eu acho que só nós dois que não recebemos esse dinheiro. Tô achando também. Todo mundo recebeu dinheiro do Vorcaro. Porque não tinha. Se fosse agora, já tinha, porque não tinha podcast. Com certeza. Um milhãozinho, porque milhãozinho para ele dá, que ainda a gente dá para flanelinha, a gente tinha recebido, Lígia. Mas e Duarte no MDB? Sim, Duarte no MDB.
não foi uma questão do governador não querer, não foi questão de Hildo nem de Kleber. Vamos fazer bem claro. Se fosse Hildo e Kleber, o governador colocaria. Teria força para colocar. A questão é que o Duarte criou problemas na relação dele em Brasília. Aquilo foi uma imposição do líder do governo, do líder do MDB, do Isnaldo. E disse que era uma questão de honra para ele. Ele não entraria de jeito nenhum. O Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB na Câmara dos Deputados. Isso, e o Isnaldo puxou aquilo para si, como pessoal. Eu imagino que ele deve tenha citado o Isnaldo ou alguém do Isnaldo durante a CPMI. E foram no Baleia Rossi e disseram que não aceitariam de jeito nenhum. Então criou-se um impedimento. No Diretório Nacional do Partido. No Diretório Nacional, que não aceitaria de jeito nenhum. Então não foi um problema do Brandão. Que eu achei assim, porque é normal, isso acontece muito. Em todas as chapas, quando tu é o candidato do governo, tu bota. O governo bota. Então teve essa questão. O do Duarte, apesar, é meu amigo, eu dei um favor gigantesco para ele, que envolve uma questão do meu filho, que é sagrada para mim, mas o Duarte errou bastante na minha opinião, nesse momento agora de filiação. Porque o que aconteceu? Ele foi para a CPMI e o compromisso que existia era que ele iria para a CPMI ser vice-presidente na vaga do União Brasil, porque o partido dele não tinha cadeira na CPMI, ser vice-presidente com o compromisso de ser candidato pela União Brasil. Passou o tempo, ele começou a ter um comportamento que incomodou a União Brasil, porque foi mais ou menos assim, o seguinte, deram tu vai pra guerra, tá bem aqui teu fuzil. Sim. E ele não tava mirando só nos inimigos. Passou na frente, ele mantinha bala. Só que ele não calculou que isso aí poderia trazer problemas para ele. Porque em quem ele estava atirando é quem tem é quem comanda. Isso. Não, um exemplo prático, ele chamou o presidente do PP, que é federado com a União Brasil, Ciro Nogueira, de despachante de luxo, uma semana antes, eu acho, do final da CPMI. O cara é presidente do partido com o qual eles iriam federar pouco tempo depois. E que existe uma lá é compartilhada. Isso, uma direção a decisão Aí eu soube, inclusive... Mas para corroborar com isso, teve até o Thiago Azevedo, ele fez até em outro programa, ele contou a história. Sim. Só que tem um detalhe a mais. No dia da filiação dele no União Brasil, ele foi tirar uma foto. Sim. E na foto ele pediu que o Rueda, o presidente do partido, não participasse da foto, porque tinha sido citado na CPMI e tal, não ficaria bem. E o Rueda, me contaram, a pessoa ainda fez o seguinte comentário: Rogério, o Rueda é tão assim, de boa, foi esse o termo usado, que ainda pegou o telefone e bateu a foto. Se fosse eu, tinha botado ele na rua. Eu queria ser um passarinho para olhar a cara de Pedro Lucas, que foi quem articulou a ida junto ao Rueda do Duarte Júnior, na hora dessa foto. E aí, porque ele deu uma pulada na história. E aí, ele criou outro grande problema lá. Ele já entrou errado. Fora isso, existia um boato de que ele estava, primeiro, tentando ir para o PSD do Eduardo Braide. Isso, eu ouvi essa conversa também. Mas o boato, todo mundo que acompanha a política sabe que existiu esse boato forte. Não deu certo, por motivos óbvios, e depois ele tentou permanecer no PSB. E ele foi conversar com o deputado Otelino o convidou a sair, para não dizer que expulsou. Disse que não tinha espaço para os dois. Sim. Né? Eu acho que ele ainda tentou. Natural, o próprio deputado Otelino, ele se organizou já pensando na saída que o próprio Duarte tinha antecipado, né? O Duarte antecipou muito a saída dele do PSB nesse acordo que você explicou. Então nada mais justo do que o deputado Otelino. Não, agora infelizmente não tem mais como, né? Aí veio a questão do PSB. Sim. Aí ele voltou, filiou-se no União Brasil com toda essa questão de fotografias e tal. E aí, depois disso, o que foi dito, me chegou
Um passarinho no seu ouvido. E é uma coisa que eu não tenho como comprovar, mas foi me dito. Sim. Que ele teria entrado ainda em contato com o Marcos Brandão para entrar no União Brasil. Desculpa, no para entrar MDB. no MDB. E aí isso gerou mais um desconforto com a União Brasil, com Pedro. Né? Porque, obviamente, o Marcos entrou em contato com o Pedro e perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Esse foi o que me foi relatado. E aí depois tiraram o Duarte Júnior do União Brasil. E aí vieram com o discurso, todo respeito, de que era a Amanda Gentil que não tinha aceito. Olha, basta a gente raciocinar. Se não serviu o Duarte, por que serve o JP? Se o problema era a votação, era ter mais um deputado, por que o JP serve e o Duarte não servia? E o Duarte, e veja bem, eles têm, se você conversar no meio político, o JP cresceu, é o que todo mundo comenta. Então não seria uma diferença considerável de votos entre os dois. Né? Então, assim, essa narrativa de que foi a Amanda e tal, sobrou para ela. Todo mundo falou que foi ela que foi a protagonista desse processo de impedi-lo no União Brasil, né? A única leitura até ela achar que ela ganha do JP e perde pro Duarte. Seria e teria o risco de não fazer 3. Sim. Que eu acho que eles farão 3, com qualquer um dos dois farão 3, mas ficou essa questão. Mas o Duarte, ele tem muita responsabilidade nesse momento que ele está passando. E após isso, ele foi parar no Avante. E o que eu sei é que teve um esforço muito grande do governador Carlos Brandão e da presidente para organizar uma chapa. Para organizar uma chapa para ele. Porque assim, o coeficiente eleitoral para deputado federal esse ano deve passar dos 200 mil votos, 220 mil votos talvez, né, Rogério? Alguma coisa nisso. E aí é que fica essa pergunta. O deputado Duarte tem condições de se viabilizar? Porque, assim, São Luís não é a mesma da última eleição dele para deputado. A gente vai ter Fernando Braide, que é um fortíssimo candidato a federal, que vai levar muito voto aqui de São Luís, não é? Temos outros candidatos aqui a federal, a própria Thay, que eu acho que vai ser candidata a deputada federal, a esposa do Edivaldo, que deve levar um naco dos votos de São Luís, e por aí vai. A esposa do Edivaldo... Desculpa, Lígia. Desculpa interromper. Sim. Porque a esposa do Edivaldo... Segundo eu li, o Edivaldo não é uma pessoa assim que eu tenha contato, e ele também não é muito, pelo menos comigo, não é muito afeito a responder mensagens. Sim. Mas isso aí não é de Você acha que não é só contigo também, Rogério? Ainda bem, porque assim, eu quando ajudei na campanha dele, logo depois eu tive dificuldade de falar com ele. Eu acho que ele se esqueceu na época. Até que eu tinha acompanhado ele no debate com o Braide na Mirante. Eu acho que, mas deve ser a memória dele que não deve ser muito boa. Mas... Eu vi um desmentido que ela não dizendo que ela não vai ser candidata. Vamos ver. Vamos ver, eu acho que... Vamos ver. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a impressão que ela vai ser, mas ok. Eu tenho a impressão que no Republicanos a gente vai ter notícia até a convenção. Meu amigo. Porque, só para voltar àquele assunto, depois da notícia que eu dei, coincidência ou não, filiou-se Helena do Ailib, que até então tinha recusado 2 propostas de partidos, e propostas muito boas, e ela inclusive com chance de ser deputada, para ir para lá. Não vou entrar mais em detalhes, mas o certo é que ela se filiou lá. E logo depois a Mical Damasceno. Então, essas 2 filiações... Porque a Mical teve um problema também no União Brasil, né? Ela iria se filiar a priori no União Brasil e aí acabou indo parar no Republicanos. Ou foi o contrário? Ela se filiou no União Brasil. Ela chegou a se filiar. No União Brasil. Só que depois teve uma questão. Me parece que ela não queria estar no mesmo partido do JP. Não sei se é por causa de questão da igreja, algo talvez. Tipo. Não sei. Sei que ela chegou a se filiar e mudou. E vai ter um impasse lá. Porque a informação que eu tive, a priori, é que a Helena teria dito, logo após a filiação da Mical, no mesmo dia, a Helena teria comunicado que o compromisso estaria desfeito para a federal. Por quê? Porque
Essas filiações de última porque hora... ela disse que a Mical não estava no acordo. Sim. Então, quando entra a Mical, eu imagino que ela faça uma previsão de que ela não teria a chance de ser a segunda. A Mical teria uma votação maior, por causa de igreja, você não vê uma análise de cada um. Eu sei que essa novela, pode ter certeza, o BBB são quantos meses? É 3, né? Acho que 4 meses. 4 meses. Então é a mesma coisa, né? De janeiro ainda tá rolando. A gente tá em abril ainda. Nós vamos ter o BBB, então, da eleição. Do republicano. Do republicano. Vamos ter. Pode ter certeza. Anote aí o que eu estou lhe dizendo. Meu amigo. Então aí vocês que são pré-candidatos pelo Republicanos... Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Vamos... E se acalmem. Vamos virar a página um pouquinho. Uma notícia bem recente que aconteceu. A gente está gravando na sexta-feira, dia 10 de abril. E na quinta-feira, 9 de abril, caiu a chapa do Podemos para vereador. Né? 3 vereadores do Podemos perderam no TRE em função de fraude à cota de gênero, supostamente fraude, a cota de gênero, os mandatos de vereador. E você já tinha cantado essa bola, você trouxe a Brenda aqui, que foi uma pessoa que foi, na minha opinião, sofreu violência política em função da forma como ela foi tratada nessa eleição. E aí, como é que você avalia isso? Porque ainda há recurso no TSE, né? Bom, eu queria começar, eu te agradeço, o caso da Brenda. Uhum. Eu lembro bem quando eu entrei em contato com a Brenda, não foi a Brenda que veio me pedir para falar. Uhum. Mas eu olhei uma notícia, achei interessante, vou convidar essa moça. Entrei em contato com ela. Ela, naquele momento, estava meio receosa de falar. Aí marcamos um café, conversamos, eu pedi que a advogada dela fosse, porque como tem processo, eu queria que a advogada dela estivesse presente para que não pudesse falar nada no programa, que tivesse alguma interferência no processo que pudesse prejudicar ela. Porque ela foi condenada a devolver os 300 mil reais. Mas vamos chegar nessa parte. E eu me lembro bem da Brenda, ela com medo, me dizendo: Rogério, vai mesmo botar esse programa a fazer? Eu já tentei em um monte de lugar falar. As pessoas combinavam comigo. Aí na hora que eu ia dar entrevista, eles diziam: foi cancelado. Outras forças talvez agissem para cancelar. Outras forças agissem. Uhum. E eu me lembro bem, na véspera. Rogério, será que não vão tentar te comprar, pagar para eu não ir? Eu disse: olha, ela ficou incrédula que tu tinha coragem de ficou, trazê-la, não, né? O pior não é isso. O pior é que vários amigos meus me perguntaram, vários conhecidos: olha, tu vai ter coragem de votar? Eu disse: papai, mas coragem por quê? Eu tenho que ter medo de quem? Eu não sei de quem que vocês têm medo. Se tem uma coisa que eu não tenho é medo. Eu sei. Que eu não tenho é medo. Principalmente de homem. Não tem, pode ter igual, mais do que eu não tenho. Pode ser igual. E o risco que corre o pau, corre o machado, né? Então, não vem com esse negócio de ser metido a brabo, que faz, que acontece. Comigo não vai colar. O certo é que ela não acreditava até a hora. Eu vim, dei espaço para ela, ela falou. Ela sofreu muita violência, né? Por ela ter denunciado. E ontem eu não conheço. Acho, inclusive, que a forma como as punições são injustas. Mas, por que as punições são injustas? Porque eu acho que, veja bem, o culpado não é o vereador Wendel, que eu não o conheço, nem o vereador... Poxa, eu vou procurar aqui os vereadores que perderam o Wendel é porque eu vi um vídeo dele ontem que eu nunca ouvi pessoalmente, não conheço. Sim. E eu vi ele emocionado, indignado, com toda a razão, Lígia. Sabe por quê? Porque na minha percepção o Wendel tem zero culpa naquela história. Uhum. Quem tem culpa é o partido. O regramento eleitoral diz que o mandato é do partido. Né? O partido é o responsável. Sim. Foi o partido, não era o Wendel que comandava o fundo partidário, não foi o Wendel que fez nada. Então, indignado ele deve ter, com toda razão. Por quê? Porque ele fez uma campanha, foi mais votado, é um cara da periferia, tem toda essa história. Agora só tem uma coisa que eu discordo do que ele falou ali. É muito mais fácil, é mais cômodo você atacar a Brenda, viu? Sim. A Brenda é fácil. Ele teria que ter coragem de atacar o partido dele. Esse sim, o responsável, a direção do partido.
Atacar a Brenda, para mim, é covardia. Rogério, só para a gente contextualizar aqui, perderam o mandato o Fábio Macedo Filho, Sim. O Raimundo Júnior e o Wendel Martins, a que você o se Raimundo referiu. Júnior e o Wendel, toda a razão de ter indignação. Toda a razão. O Fábio, não. Porque ele é dirigente partidário. Porque ele era o dirigente. Ele que comandava isso. A acusação recai sobre ele. Então, se a justiça achou, eu acho que só deveria perder o mandato o Fábio, e quem deveria ser punido era o partido. Sim, não os outros dois. Acho que isso seria o justo. Mas, assim, repito, no vídeo do Wendel, eu só discordo, assim, muito mais cômodo, né, falar da Brenda, porque é uma mulher, é pobre. Por que ele não fala do partido? Por que ele não ataca a direção do partido? A direção do partido, sim, essa é responsável por ele perder o mandato. E deveria ter algum tipo de punição, né? Deveria. Todo ele e a direção partidária. E Podemos é reincidente. É reincidente. É reincidente. Podemos teve o mesmo problema na chapa de deputado estadual. Né? Que hoje eu acho, inclusive, isso, independente que eu também acho a mesma coisa. Uma injustiça, os dois que seriam punidos. O Wellington do Curso e o Fernando Brade. Injustiça que sejam punidos. Mas a justiça tem decidido dessa forma. Porque também eles não tiveram culpa. Sim. Mas que hoje a justiça eleitoral, para mim, isso tem umas coisas assim, que na justiça eleitoral que bizarras, né? Na verdade. O Rio de Janeiro agora mostrou. Sim. O Rio de Janeiro mostrou. Se gasta uma fábula com justiça eleitoral. Sim. Meu ex-chefe, governador Flávio Dino, deu um exemplo da loucura, né? Mas fez uma defesa do TSE e tal, que não existe democracia sem o TSE e tal. Mas com todo respeito ao meu ex-patrão, meu ex-chefe, meu amigo, eu discordo. Eu discordo. Justiça feita com lentidão não é justiça. Veja bem. O TSE foi criado para isso, para acelerar o processo. Só serve para isso, para dar celeridade. Se não tem celeridade, deixa na justiça comum. Exatamente. Usa esse dinheiro todinho do que o TSE, que é uma fábula que se gasta com isso, com a justiça eleitoral, passa para a justiça comum, chama mais juízes que passaram em concurso e ainda não foram chamados, põe na justiça comum, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Quem deveria ter sido punido era a justiça eleitoral do Rio, e não TSE, mas a justiça eleitoral do Rio de Janeiro, que permitiu, é nítido, só gente foi muito inocente de não ver que teve uma manobra ali dentro. E o Supremo ontem está 4-1 para validar essa jogada deles. Sim. Você está falando, se referindo ao ex-governador do Rio de Janeiro, que renunciou antes do prazo, um dia antes do prazo, para provocar uma eleição indireta e manipular a Assembleia Legislativa. Só para vocês saberem, ele foi condenado por fraude eleitoral. Isso. Compra de voto, compra de mandato. A rachadinha. A maior rachadinha do mundo. O Cláudio Castro contratou 18 mil pessoas para a FAPERJ, que é uma espécie de IBGE do Rio de Janeiro. 18 mil pessoas, gente, que repassavam parte do salário para serem usados como compra de voto no Rio de Janeiro. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Aquele ministro que todo mundo diz que ele usa peruca. O Fux? O Fux. Todo mundo diz que ele usa peruca, eu não sei, mas todo mundo diz. Parece, né? Não sei. Mas aí eu também não sou técnico. Se não for, é bom saber quem que é o barbeiro dele, porque barbeiro. Um cabelo quem tem cabelo impecável. Quem tem cabelo é ele, né? Pois é. É um assunto que eu não posso também me meter muito. Que eu não... Nem eu. Mas o Fux ainda foi falar indignado, porque disseram... Gente, exceção o ex-governador do Rio que não foi preso. Benedita. Preta do PT. E porque foi pouco tempo também, desculpa. Não deu tempo também. Não, mas eu sou obrigada a concordar contigo, né? A gente não porque o sistema não é só o candidato, é o sistema político. Né? E aí tu vê o seguinte, o TCE de lá foram afastados todo mundo, menos um. Então, o Rio Tribunal de Contas, o Procurador-Geral, 14 deputados estaduais. Chegou a situação, Cláudio Castro foi cassado, o vice tinha ido para o TCE, o presidente da Assembleia foi preso, quem assumiu o governo foi o presidente do Tribunal de Justiça com medo, sem querer assumir. O ministro lá da peruca estava indignado ontem. Que ele é carioca. Carioca. Mas também já estava defendendo, né? O Rio de Janeiro. Lógico, e a filha dele que é desembargadora lá também, né? Mas, Rogério, vamos ser também sinceros. O Rio de Janeiro, nós moramos no Rio de Janeiro.
E o Rio, durante muito tempo, foi a sede da Globo e para onde migraram os principais órgãos de comunicação do país. O Rio tem uma visibilidade política absurda. Então, assim, eu achei muito boas as palavras do ministro Flávio Dino, meu líder, mas eu acho que a gente tem que levar em conta que o Rio de Janeiro não é uma exceção no sistema político do Brasil, gente. É porque há uma hipervisibilidade no Rio de Janeiro, em função de uma série de questões históricas, inclusive, mas caramba, Tocantins, Roraima, Rondônia, Amazonas, gente. Só entra com um, gente. Não, eu vou discordar ali. Não, gente, não, tem muita putretagem no Brasil todo, Rogério. Mas o governador preso, ninguém nem chega nem perto do Rio. É tipo assim, o Brasil, quando era. É porque fica debaixo do pano. Era, só tinha mas aí... É porque fica debaixo do pano, a imprensa não investiga, igual o Maranhão. O Maranhão não tem imprensa. Então as coisas vão acontecendo, as pessoas não tomam conhecimento, e como o Maranhão é isolado do restante do Brasil, as pessoas acabam não. Agora atrás de ti. Eu não tenho medo de vira-lata, que eu sou de raça. Brincadeira com os vira-latas, gente. Vamos respeitar os vira-latas, os bichinhos. Mas então, Rogério, eu acho assim que isso que acontece no Rio de Janeiro acontece em muitos lugares do Brasil. A questão é que o Rio tem hipervisibilidade. É um estado que já virou tradição. E lá as pessoas são punidas, né? São presas, efetivamente, em função dessa hipervisibilidade. Ainda que temporariamente, né? Porque a gente vê... menos, né? Teve um que não foi preso, mas foi afastado, né? Quem foi? Aquele que era juiz. Witzel. O Witzel. Meu Deus do céu, o Witzel foi governador do Rio de Janeiro. Foi governador do Rio. Amigos do Rio de Janeiro, aprendam a votar, pelo amor de Deus. Eu respeito a opinião da Lígia, mas... Você discorda? Não, pode discordar. Divirjo da relatora. Eu tenho certeza. Eu acho que o Brasil é um imenso Rio de Janeiro. O que acontece no Rio de Janeiro é um reflexo do que acontece no Brasil. Mais longe. Se tu for aprofundar nesse segmento, nessa linha que tu tá indo, eu te diria que não escapa ninguém. Ninguém. Porque alguns costumes nós aceitamos como naturais, quando não são nem naturais nem legais. Sim. Tu tá entendendo isso? E isso retrata muito a realidade da política hoje. Uhum. Por exemplo, questão de deputado. Qual a referência que a gente tem se alguém vai ser eleito ou não? Qual é, Lígia, a tua percepção? É o orçamento disponível para a eleição. Achei bonito o seu orçamento disponível para a eleição. Se é rico ou se não é. Se vai comprar um mandato ou não vai. Essa que é a verdade. Tu quer ver uma coisa, uma percepção que as pessoas não têm? São Luís. Todo mundo acha que em São Luís o voto é de opinião. Percentual pequeno de voto de opinião. Para deputado. Aqui em São Luís, não se chateie, uma grande fazenda com vários currais. Concordo integralmente com você. E com vários vaqueiros. Tem os vaqueiros. Tem os vaqueiros. Os peões, os vaqueiros. Tem os vaqueiros. Tem um fazendão todo organizado. Não, aqui chegou-se ao ponto de se organizar BU, boca de urna. O que é o BU, pessoal? O BU é uma compra de voto institucionalizada e organizada. Travestida de pedido de voto... De fiscal. É uma compra de votos. Essa compra de votos, ela existe numa cadeia. Porque você paga pro dono da fazendinha, né? Sim. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O dono da fazendinha diz o seguinte: deputado, o voto aqui na média está de R$300. Então eu lhe dou 3 mil votos. R$900 mil. Vamos arredondar para 1 milhão, para ficar mais fácil, né, Lígia? Vamos. Primeira coisa que o dono da fazendinha faz, 500 ele separa que é o dele. Os outros 500 ele dá o vaqueiro que vai atrás do gado. O gado é o eleitor. O eleitor. E aí esse aí sobrou 150 para ele. Então, em geral, o vaqueiro pega 100, dá 50 o boi. O boizinho que vai votar. Isso. Então, do 300 chega a 50 na mão do eleitor. Quer dizer, a desigualdade estrutural do Brasil, ela também se reflete na dinâmica de compra de votos. votos. As pessoas acham o seguinte: isso virou natural. Pior, as pessoas ligam te cobrando.
Estou na sua lista e ainda não recebi. E, Rogério, mas nem tudo está perdido. Porque Não. na eleição majoritária... Deixa eu só te falar uma Pronto. coisa para vocês aqui. É porque ele fala demais existe. e eu não tenho disciplina para controlar. A gente está aqui, ó, 45 minutos de Eu falei programa 40, tu falou e a 5. gente não chegou nem na metade da pauta que a gente combinou Só antes. para vocês terem uma ideia, pessoal. Tem gente aqui com programa para cruzar dados dos eleitores para ver se eles entregam ou não entregam. Tá entendendo? De ver, esse aqui, essa fulano, tal título e tal. Olha, não Rogério, funcionou. tem mapeamento via satélite. O bolsonarismo, eles têm uma ferramenta que eles usam a partir de cadastro de CPF nas redes sociais, que eles têm um mapeamento via satélite da casa dos eleitores. Eles sabem no interior do país quem aborda e quem não aborda para comprar o voto. Porque o voto está sendo comprado hoje em dia a família toda, né? Tu chega, tu faz um combo. Tem 5 pessoas na tua casa. Já foi assim. Sim. Agora avançou um pouco. Pronto. Porque eu lembro bem. No interior era assim. Você chegava na casa e tal, principalmente para prefeito. Chegava na casa e tal, tinha o chefe da casa, né? O chefe da família patriarcal. E ele tinha, olha, aqui nós temos 5 votos. É tanto. Pronto. Uma telha, faz o combo. Uma telha, um tijolo e tal. Aí tu comprava os 5. Agora não. Agora todo mundo quer ser MEI. Ah, é? Todo mundo quer ser MEI, microempreendedor. Todos os 5, cada um quer resolver por si. Não, esse é o voto de papai e mamãe. O meu não. Então, olha, eu vou te falar complicado. Uma coisa. E a gente brinca de democracia. A gente brinca, é o seguinte. É uma questão de tempo, eu não tenho dúvida. Sim. Esse sistema vai colapsar, porque não vai ter no mundo dinheiro suficiente para fazer campanha. Será que já não colapsou? Porque para você o que é colapsar? É a gente entrar numa crise institucional sem precedentes e o sistema quebrar totalmente, é isso? Na minha opinião, caminhando para uma crise institucional. As instituições estão totalmente desacreditadas. Isso, se você vai na justiça, ninguém mais acredita. O legislativo lá embaixo. E o executivo também. Então, assim, existe uma crise de descredibilidade das instituições gigantescas. Sim. Gigantescas. Olha, eu vou te falar agora da questão dos penduricalhos, por exemplo. Ontem o CNJ já ajeitou os penduricalhos. Então, assim, eles são cidadãos de outro diferenciados. Eles não são os normais. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe e meu pai eram funcionários da Câmara, com o mesmo cargo. Da Câmara Federal? Câmara Federal. Eles passaram no concurso lá em 84, se eu não me engano. Resultado, meu pai e minha mãe contribuíram, porque contribuem até hoje, né? Durante mais de 40 anos. Meu pai faleceu. Minha mãe não pôde receber a pensão dele. Sabe por quê? Porque ela já é o teto. Então não pode. Sim. Agora vem cá. Eu contribuí o tempo inteiro. A vida toda. Aí não tem direito, não que tem loucura. Direito. Não tem direito. Sabe quem fez isso? TCU. O maior criador de penduricalho do Brasil. Do Brasil. Né? Eles são os inventores dos penduricalhos. É uma vergonha, porque o órgão de controle que deveria fiscalizar isso são eles próprios. O pessoal fala muito da justiça, mas os criadores de penduricalho é o TCU. Então, para ti que colaborou, que contribuiu a vida toda, tu não tem direito. Mas para mim eu tenho direito a verba tal. Tem agora de acervo. Acervo de quê? Acervo de quê que esse pessoal vai receber? Sim. Coisas absurdas. Por isso que eu admiro. Que isso me deixa indignado. Isso dá um pano pra manga, Rogério. Essa questão, porque eu tenho como tem essa questão da pessoal, eu achei o maior absurdo do mundo. Sim. Essa questão. Meu pai contribui a vida inteira e minha mãe não tem direito a receber. Não, por quê? Porque é o mesmo órgão. E daí? Sim, é uma distorção maluca, né? E daí? Se é o mesmo órgão. Aqui no Maranhão tem. Sim. E por que aqui pode? Aqui... É por isso que eu admiro o Flávio Dino, porque foi o único cara que teve coragem de colocar a mão nessa ferida absolutamente sozinho e contra o próprio poder a qual ele representa. Mas sabe por que Flávio teve essa coragem? Por que ele teve essa Flávio coragem? Não pega carona em jatinho de ninguém. É isso aí. Flávio não tem ninguém, não tem mulher no escritório fazendo... ganhando 120 milhões de banqueiro. Então, assim, você pode não gostar do Flávio, é um direito seu. Sim. Mas nesse ponto, se alguém quiser pegar ele, não vai pegar. É verdade. Não vai pegar, porque a vaidade do Flávio, que não é comum, não é de dinheiro, não é de coisas materiais,
Então, isso aí torna ele muito menos vulnerável. Porque se tu for agora ali no TJ, meu amigo, tu vai ver o pessoal... No TJ, não. No fórum, não fala o nome de Flávio lá, não. Se tu tiver uma causa que tu perde na hora, tu não com raiva dele. Porque diminui o salário. E o que está fazendo aqui o seu Paulo Marinho Júnior e o Brade na tela, Rogério? Aí, ó. Eu tinha dito isso há poucos dias, mas... E lá na região vai o Paulo e vai Eu acho legal o que Henrique aqui Júnior lá de Timon, sim, sim. o Luciano... E o PL? O PL, até onde eu sei, liberou a turma, liberou cada um para tomar sua própria decisão. Porque o Paulo Marinho, ele é do PL, então a gente deve esperar, a gente vai esperar agora a especulação de todo jeito que o Josimar aderiu à campanha do Brade. Mas não? Aí vamos já botar o Flávio Dino no meio da história. Você também, com certeza. Óbvio. Olha, o Flávio Dino aqui choveu, foi Flávio. Fez sol, foi Flávio. Legal que o Anderson estava 15 minutos aqui com o telefone balançando pra gente com essa imagem aqui. Nós dois não ligamos para ele colocou na tela para nos forçar a dar informação. Na verdade, eu como assim, sou muito tranquilo, eu tava com vontade de dar um murro no Anderson. Porque ele foi conversar bem ali e acabou meu raciocínio, eu tava com vontade de matar ele. A sorte que a gente tava gravando, eu não podia me levantar, né? Mas o espectador vai ver a cara que ele fez quando o Anderson abriu aquela porta ali. Mas ainda bem que tem Lígia aqui, que me salvou, porque ela viu que eu parei meu raciocínio e ela sabe que eu sou, ainda bem que eu não sou temperamental, sou uma pessoa muito tranquila. Muito tranquila, imagina, zero emocional. Lígia, falando nisso, olha, não fica olhando pra blusa da Lígia, não. Isso aqui, se ela tivesse na faculdade, estava reprovada. Exatamente. Em que mesmo, Lígia? É laboratório de jornalismo. A gente não pode deixar que o nosso vestuário, os nossos acessórios chamem mais atenção do que a notícia, né? E aí a turma do Snoopy tá aí, né? Força aqui, total. Adorei a turminha do Snoopy. Rogério, vamos virar a página para falar de majoritária? Bora que o Rogério tá meio irritado com essa história dos penduricalhos. Quem é que tá irritado? Não, eu que tava falando dos penduricalhos não, que na verdade, eu vou ser bem sincero. Seja. Não é que os magistrados ganhem muito, nem o pessoal do Ministério Público. Não é. Sinceramente, acho, não é que eles ganham muito, não. O resto da população é que ganha pouco. Isso, exatamente. Essa diferença que... E aí tu passa... Assim, mas eu sinceramente... Tu acha que eles ganham muito? Acho que deveriam ganhar mais. Eu só acho que deveria ser uma coisa. Aumenta o teto. Porque assim, a necessidade que eles têm, os outros também têm. Exatamente. Eles não são diferentes dos outros. Então por que você arruma subterfúgio para você aumentar seu salário e das outras pessoas que trabalharam da mesma forma não tem o mesmo direito? É só essa a minha questão. Acho que deveria aumentar o teto. Porque tem efeito cascata. Paciência. Sim, ou a lei ou serve para todo mundo ou não serve para ninguém. Exatamente, concordo com você. Vamos para a majoritária? Rapidinho? Vamos. Eu acho que assim, depois do anúncio de afastamento do Brade da prefeitura para ser candidato a governador, pré-candidato a governador, um assunto que chamou muito a atenção foi a filiação da senadora Elisiane Gama ao PT. Né? A senadora fez um movimento aí que não era esperado por ninguém, saiu do PSD, o partido do Brade, e foi para o partido do Felipe Camarão e acabou dando que uma renovada aí na organização da esquerda para a eleição, né, Rogério? O Felipe Camarão, que até então estava fazendo movimentos em direção ao Senado, em acordo com a direção nacional do partido, voltou a discutir a possibilidade de montagem de uma chapa para ele como governador e Elisiane como uma das senadoras. Tu acompanhaste isso? O que tu achaste disso? Acompanhei. Vai dar certo essa reviravolta aí dos comunistas, dinistas, camaronistas? Eu acho que essa história é um pouquinho mais ampla, né? Sim. Ela passa por uma... Primeiro de tudo, foi noticiado e a gente até conversou em determinado momento. Eu acreditei que era um fato, mas não é fato. Saiu aqui, teve um comentário que teria havido o Brade havia marcado uma reunião com o presidente do PT, o Edinho, e não teria comparecido.
Uma segunda reunião, porque Uma houve uma segunda- primeira lá atrás. Ano passado. Aham. E que teria, mas agora é recente, uma Uhum. coisa de semana passada. Sim, sim. Não teria ido, não teria comparecido. Não é verdade. Não é verdade, não teve marcação de reunião e nem ele, falta de comparecimento. Sim. Isso não existe. O que existe? E aí, Lígia, é engraçado porque, por acaso, tem umas 2 semanas, uma amiga, da época que eu trabalhava em Brasília com cafeteira, porque era interessante o seguinte, eu acompanhava ele em tudo, e ele era o líder do partido na época. Então a gente estava quase todo dia, a gente ia para o Planalto porque tinha alguma reunião, tratar com os líderes e tal. E o cafeteiro era engraçado, eu lembro bem uma vez, primeira vez. Depois virou costume. Vai entrar na sala para reunião. Eu era assessor. Sim. Então, o Você assessor se fica colocava onde? na situação. O assessor, lógico. Ele e espera. eu era. Ele espera no cantinho. Vou sentar aqui na minha cadeirinha. Isso. Aí meu tio, não, vem comigo. Aí eu lembro a primeira vez, só os líderes. É meu filho, ele vem comigo. Então, para lá, as pessoas tinham como se eu fosse o filho dele, de fato. E então eu acabei criando uma relação, conhecendo muita gente. E era na época que Lula era presidente. Sim. Então algumas pessoas... No primeiro mandato do Lula. No primeiro mandato do Lula. Segundo, na verdade, né? Segundo. Ele foi presidente a primeira vez em 2003, né? Eleito em 2002. Isso, foi no segundo. E reeleito em 2006. Uhum. E aí, uma pessoa dessa que continua por lá, e é do PT, me falou, me achou no Instagram, né? Tá falando do podcast e tal, estava legal. Aí teve uma reunião agora da Executiva Nacional. E essa pessoa faz parte de lá. E aí comentou comigo, pô, já tá movimentado o Maranhão, né? Eu disse, tá, mas o que foi que teve? Eu disse, não, porque eu presenciei uma reunião aqui da Executiva, onde estava sendo debatido todos os estados. E o do Maranhão foi bem, assim, atípico, né, a conversa. Sim. Então, o que foi dito lá, segundo essa pessoa? Que... E aí a gente tem que fazer uma leitura sobre o PT. O que ela me disse? Olha, que a questão do Lula ir com o Brandão é praticamente nula. Por quê? Segundo ela ouviu lá, o Brandão, os atribuem ao Brandão, a abertura de uma CPI contra o único vice-governador do partido no país e o vazamento de áudios do vice-presidente da Legenda. Do vice-presidente da Legenda. Que é o deputado federal Rubem Júnior. E depois, por ele ter dito 3 vezes não ao Lula. Estou relatando do jeito que a pessoa me falou. Uhum. Quais são os 3 não? Como opção para uma repactuação do acordo, ou de um armistício, foi proposto o nome do Fufuca para governador. O governador teria dito negado. Não. Foi colocado o nome do Fufuca, foi colocado o nome da Iracema também, mas o da Iracema tem um detalhe. Eles primeiro sugeriram a Iracema, deram como sugestão o PT na majoritária, no Senado. Sim. Mas para a Iracema. Aí o PT Nacional disse não. Então se é para ela para governadora. Aí disseram não. E teve, qual foi o terceiro não, Lígia? E fugiu aqui, são 3. Fufuca, Iracema. Eu tenho Fufuca e Iracema na cabeça. Mas teve uma terceira opção. Que eu não me fugiu aqui. Na hora a gente lembra, se a gente lembrar. Na hora a gente lembra. Que ele teria negado as 3 possibilidades. Uhum. Então, diante disso, estava afastado. Qual é a minha leitura? O não ao Brandão não é dizer que vai ficar contra ele. Uhum. É que não se alinhar oficialmente. Ficar neutro. Sim. Né? Não falar nada. E aí foi colocado lá as possibilidades. Falando do Braide, que era o líder das pesquisas e tudo. Segundo uma pessoa, um membro daqui fez o relato da situação.
e o presidente do partido, a executiva, perguntando qual era a postura do Braide. Sim. E a palavra que me foi usada, foi dita, foi o seguinte: o Braide quer estadualizar a eleição. E aí o partido sinaliza com as vagas do Senado. Que a gente tem um vídeo, inclusive, Rogério, que mostra na boca do próprio Braide que ele tem essa estratégia. E se o Anderson conseguir colocar para a gente o vídeo do ex-prefeito explicando como é que ele pensa essa aliança provável ou improvável com o PT, seria legal. Consegue colocar pra gente aí, Anderson, pra gente ver? Olha, prefeito, o senhor fechou a porta pro PT aí, né? Havia uma expectativa que o Camarão marchasse com você, pois não, Maurício? Pois não, Maurício? É só uma curiosidade, porque é Meia, Elaine e Eduardo. São 3 de Estado. O que tem a ver exatamente isso aqui? Olha, Salomão, eu não tinha nem percebido isso. Você que está fazendo eu verificar Maurício, essa coincidência, que todos começam com E. Mas, assim, sobre essa questão de fechar as portas, eu quero deixar claro que as portas que sempre estarão abertas serão as portas para o povo. Se vocês pararem para pensar comigo, eu ainda tinha praticamente 3 anos de mandato enquanto prefeito de São Luís, mas foi o chamado do povo do Maranhão que me fez aceitar essa missão de colocar meu nome como pré-candidato a governador do Maranhão. Então, em primeiro lugar, Deus, mas quero dizer da felicidade de ter tido esse chamado do povo do Maranhão. Sobre as outras forças políticas, é natural que aconteçam as conversas, os diálogos, até porque a gente sabe que a oficialização só acontece no período de convenção, que vai ser lá para o final de julho, começo de agosto, mas o meu foco agora, rodar o Maranhão, ouvir as pessoas, ouvir as sugestões. Então tá aí, Rogério, exatamente isso que tu falaste aí. Ele tá com Deus e o povo e negociação com os políticos, sua classe política só lá na frente. Que eu acho que é uma decisão, é uma estratégia correta do ex-prefeito. E aí, para completar a fala que foi relatada, aí a direção nacional, o Edinho disse, nesse caso, não temos como ir. Não se trata de vaga de Senado antes de se tratar de voto de presidente. O PT só se alinha com uma declaração do candidato. Uhum. Então isso aí está na mão do Braide. E por essa fala daí, eu acho que dele, que a gente ouviu agora, eu acho que ele não tem muita disposição de fazer isso, justamente por conta disso que você falou. O Braide quer estadualizar a eleição, ele quer criar uma espécie de polarização local e deixar a polarização nacional em segundo plano. Ou seja, ele vai tentar aquilo que a gente discutiu nas últimas semanas, que é ter uma postura de neutralidade em relação à polarização nacional. Exatamente. Porque também não esperem que o Braide vá falar de Bolsonaro, nem do candidato do partido dele, do cara, que ele não vai. Apesar dele ter escolhido uma vice, né? Vamos combinar aqui. Mas eu acho que ele vai dar uma balanceada. E aí a gente vai falar sobre a questão da vice. Então, assim, só para completar, qual foi a decisão no momento? Vai haver uma reunião com a direção provisória do PT aqui em Brasília. Dizem que vai ser dia 23 a eleição. Vai ser discutido esse assunto, mas a priori é a candidatura do Felipe Camarão com a Elisiane de senadora. E aí o diálogo vai permanecer aberto. Essas coisas só se decidem mesmo realmente nas convenções. Até lá o Felipe vai tocando a campanha. E o Felipe falou sobre isso. E eu adoro o Felipe, acho que ele é um cara maravilhoso, assim, do ponto de vista intelectual, de longe mais preparado para ser governador do estado. Agora, eu acho que a estratégia ela está um pouco assim, Rogério, dizem um ditado que diz que quem se oferece não tem preço, não é isso? Assim, que oferecido não tem preço, né? E eu acho assim, o Braide está fazendo a estratégia dele muito clara de se fortalecer, de se organizar para lá na frente, se tiver que negociar as chapas de Senado, ele negocia numa vantagem competitiva interessante em relação aos adversários. E o Felipe Camarão,
me parece que está fazendo uma estratégia inversa, que é primeiro tentar fazer uma aliança com o Braide e depois, se não tiver jeito, se não for o caso, se o Braide não quiser, lançar uma candidatura ao governo. Tem um vídeo dele ontem, até trouxe, não sei se você gostaria de ver esse vídeo, em que ele explica por que ele acha que é melhor primeiro se oferecer para o Braide e depois, se não tiver jeito, ser candidato. Que eu acho, não sei se é a melhor das estratégias, não, sabe? Gostaria, vamos ver, mas só para completar. Claro. A terceira opção era o próprio Felipe, era o cumprimento do acordo. Eu lembrei de 22, agora. sim. De 22. Teve sim. acordo com o seu Felipe, não. Aí Fufuca, não. Aí Iracema, não. Foi nessa hora. Felipe, Fufuca, Iracema. A Iracema foi o seguinte, porque eles ofereceram a vaga na majoritária, mas não para o Felipe. Sim. Para a Iracema. O termo usado foi o seguinte, não, aí é fazer filho na barriga dos outros. Eles disseram, não, então a Iracema de governadora. Aí disseram não. Foi essa história que me foi relatada. Bora ver, Felipe. Do presidente Lula, e se eu tiver que cumprir essa missão, eu cumprirei com maior orgulho, honradez, cabeça erguida e portas abertas, sabendo, Paulo Romão, quem são nossos verdadeiros adversários. Eu hoje não tenho o ex-prefeito Eduardo Braide como inimigo nem como adversário. Não tenho. Honestamente, eu não tenho. Hoje, quem eu entendo que são adversários do Maranhão é o Brandão, pela questão nepotista, familista, oligárquica, coronelista, persecutória, e o Laésio, porque é bolsonarista de extrema-direita declarado, entendeu? No mais, acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Eu acho que a gente teria, aí é uma visão minha, eu acho que a gente deveria sim abrir esse canal de diálogo. Eu acho que o Braide deveria abrir esse canal de diálogo, acho que a gente deveria ver se nossas convergências são maiores do que as divergências, fazer um acordo logo no primeiro turno, mas se isso não for possível, a gente vai se respeitar como adversário, eventualmente, no primeiro turno. Eu acho que nesse caso, Igor, é uma eleição de 2 turnos, nesse caso, e eu vou procurar, de todo modo, qualquer que seja a decisão A ou B, estou buscando e peço o apoio de vocês nas redes sociais, especialmente, que é um campo novo, é um campo que o Brandão ainda não entendeu que... E aí, Rogério Cafeteira? Acho que minha fisionomia já diz, né? Deixa eu falar aqui porque eu já falei para eles e eu tenho mal de falar o que eu realmente acho. E quando eu faço isso, não faço por maldade, faço por o Felipe é meu amigo pessoal, a família dele é amiga da minha família, desde muito cedo, de meus pais e os pais dele adolescentes eram amigos. Eu acho que eu não diria só o Felipe, o grupo tem cometido alguns erros. E eu falei para eles, e por isso falo em público, oferecido não tem preço. Se existia essa possibilidade, ou existe essa possibilidade de uma aliança com o Braide, perfeito. Eu também acho, não tem problema. Só que você não precisa se adiantar e começar a exaltar o Braide. Pelo seguinte, se eu estou querendo fazer uma aliança contigo, Lídia, vamos ser pragmáticos. Eu vou dizer que tu é a bambambam e eu estou aqui. Obviamente, quando tu vier fazer uma proposta para mim, tu vai me diminuir, é natural. É negociação, técnica de negociação. Tu tem que te valorizar para você negociar na melhor condição possível. O que eu sugeri na época? Felipe, continua, vai atrás, para tu teres um percentual que seja relevante, para que seja importante o teu apoio, para que vocês se valorizem. Quem é que tinha antes na Assembleia para defender Braide? Ninguém. Só tinha o irmão dele. E tu concorda que a voz do irmão é diferente? Porque tem a questão do sangue. Isso. E da própria voz do Fernando, que não é necessariamente das mais enfáticas do planeta. Então, assim, eu acho que eles se precipitaram. Todo o grupo. Né? Todo o grupo. Seguiram muito, na minha opinião, aqui, a orientação do Otelino. Seguiram muito o caminho do Otelino. E o Otelino, não erradamente, ele faz o jogo que é interessante para ele, não necessariamente para o grupo. Ele tá errado? Não, ele tá certo, tanto que a mulher dele é senadora e ele é deputado, né? Então, que vem dando certo, isso é um fato. Eu só acho que eles deveriam, olha, tiveram 2 fatos, assim, teve um
o Felipe passar na avenida do reggae, Quarto Centenário. O Quarto Centenário, que ele rebatizou de... O prefeito rebatizou do reggae, né? Rebatizou. Uma obra que é do Estado. Isso. Ali... outros governadores teriam parado aquele negócio na mesma hora e acabado com essa história de rebatizar, viu, Lígia? Tinham acabado na mesma hora. E aí o Felipe, eu lembro bem disso, o Felipe passa lá, faz uma filmagem e não é bem, Lígia, são sinais. São os sinais. Sinais. Tiagão. Fortes sinais. Então, eu acho que não foi positivo aquilo, entendeu? Para quê? Para um posicionamento dele. Ele pode ter achado a pintura legal, o recapeamento bacana, mas não cabe para ele fazer isso. Brad já fez algum gesto para ele? Brad já curtiu alguma postagem dele? Não. Então, assim, mostra que tá errado. Mas eu acho que o pior, Rogério, é o Lula ter feito um movimento de trazer a senadora, uma senadora da República, para dentro do partido, tirar essa senadora do partido do Brad, colocar no PT, quer dizer, reanimar o partido, e ainda assim os movimentos continuam sendo em direção a Brad, prioritariamente. Do Felipe. Aí, sim, estou me referindo a ele. Agora, se ele não parar de falar comigo, mas Felipe é meu amigo, não fala não. Se ele não parar de falar comigo hoje, ele não para mais não. Sobre o vídeo. E ele é de parar de falar com as pessoas assim? Não. E amizade é amizade. Amizade é amizade. E coisa que eu separo é amizade. Não para de falar comigo também, não. Coisa que viu? eu separo de política e de eu separo bem de avaliação e de avaliação política, lógico. Se tu botar o sentimento, tu não vai avaliar nada. Exatamente. Tu vai botar tua torcida, tu vai expor tua torcida. O vídeo do Felipe, eu acho ele errado de ponta a ponta, de tudo. Local inadequado. Vestimenta completamente inadequada. Tu consegue colocar de novo, Anderson? Ele muda só pra gente ver, porque para completamente inadequado. E eu vou te dizer por quê. E é verdade, é um fato. Numa hamburgueria onde tinha bebida na mesa. Foi numa hamburgueria? E um jogo acontecendo atrás. Tudo, na minha opinião, modesta opinião, tudo equivocado. Porque existe uma questão, eu me lembro bem de uma coisa ali, que meu tio me disse uma vez. Eu era pré-candidato a deputado, né? Eu estava em Brasília, ia vir para cá, eu passei na casa dele e disse, tio, só me despedir e tudo. Sim. Aí ele tá indo para onde? Eu digo, não, para São Luís. Mas tu vai que hora? Eu digo, agora. E eu tava de bermuda. Tinha sido uma semana bem cansativa. Ele, vem cá, tu desistiu de ser candidato? Eu disse, não, por quê, tio? Tu acha que alguém te olhar assim, de bermuda, no avião, tu passa credibilidade? Qual a imagem que vão ter de ti? É mesmo, na minha questão, é a mesma do Felipe aí. Lugar ruim, a vestimenta inadequada, não é por causa da camisa do Flamengo, mas podia estar pelo menos de calça. Para falar algo tão relevante, né? Para falar algo tão não era relevante. Nem para estar de camisa de time, para te falar a verdade. Qual é teu time? Botafogo. Então tá explicado, porque ele não gostou da camisa de Felipe. Não. É do Flávio Dino, viu? Vou avisar ele. Eu não torço para nenhum time de futebol. Acho que o futebol deveria ser extinto. Mas enfim. Aí, então assim, eu acho, e passando uma mensagem que não é adequada, porque ele continua sinalizando, a Elisiane vai pro PT. Isso. É um gesto do presidente para dizer, bora fortalecer. Na fala né? dele, ele sugere ainda que a preferência é um acordo com o Brad. Sim. A preferência pode ser, tu não pode falar. Ele pode ter a preferência claro. que tiver, você só não pode externar isso. E se for um caso de fazer acordo com o Brad lá na frente, não tem problema nenhum. Não tem nenhum Maranhão problema. já passou por situação de candidato, da antivéspera da eleição, renunciar. Roberto Rocha, Ricardo Murat, esse povo era candidato e arrumou um lado com a eleição rolando. Entendeu? Luiz então não tem Fernando problema. mudou em cima Luiz da Fernando hora. renunciou em Não cima tem da hora. problema Não nenhum. tem problema. E ao contrário, o Brad faz exatamente o contrário. O Brad, pra mim, tá jogando no manual. Exatamente. Foi pra onde? Foi pra região Tocantina e tal. E a gente não vou adiantar o assunto aqui pra gente chegar. Eu acho que é equivocada a fala do Felipe. Pode tirar o Anderson, por favor. Eu acho a fala do Felipe
Inadequado. Inadequado em todos os sentidos. Muito bem. E aí a gente vai ver o resultado dessa estratégia lá na frente, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai... E Brad? Vamos para Brad agora? O que a gente não, a gente... Não, na verdade, assim, todos os candidatos, eles falaram sobre esse posicionamento do início da pré-campanha. E aí a gente falou bastante aqui do Felipe, mas o Orleans também se posicionou em relação não só ao Felipe, mas em relação ao próprio presidente Lula. Eu acho que o Orleans entendeu essa mensagem de fortalecimento da candidatura do Lula no Maranhão, que eu acho que é uma coisa que o Felipe ainda está introjetando. Ele deu uma entrevista aí para o seu amigo, acho que Marcelo Vieira. Marcelinho. O Marcelinho Vieira. E o Marco Aurélio Dessa fez uma pergunta para ele em relação ao posicionamento dele no cenário nacional, né, com o Lula, justamente em função disso que tu falaste anteriormente aqui, dessa não predisposição de seguir, do Lula seguir com o Brandão. Não é o caso do Orleans. O Orleans com o grupo dele pretendem manter essa parceria. E aí o Orleans falou um pouquinho sobre isso e falou também dessa decisão de ruptura do grupo. A gente tem aí, né? Tem o vídeo. É um vídeo curto, 1 minutinho só, mais ou menos. Acho que vale a gente ouvir o Orleans, já que a gente já ouviu o Brad e ouviu o Felipe Camarão também, né? Sim. A candidatura de Lula, independente do posicionamento político e eleitoral do PT. Independente de qualquer posicionamento. Mas é importante que se diga que a gente tentou muito fazer todo tipo de composição para que esse grupo ficasse unido. O presidente Lula pediu isso ao governador Brandão e a gente tentou. Mas desde o começo da gestão a gente sabia do que estava sendo conversado do outro lado, de algumas coisas que estavam sendo colocadas pelo outro grupo, sempre bateram demais, e bater é normal na democracia, você tem que estar sujeito a isso quando você é um governante, quando você é uma liderança, principalmente quando você entra na política. Mas passaram do ponto há muito tempo. E a gente sabia que o vice-governador estava por trás da maioria das coisas, orquestrava junto, e aí não deu para ficar. Faz parte da política também, a gente escolher os lados que se posicionam, mas ele nunca se posicionou desse lado. A verdade é essa, e todos que conhecem um pouco de política sabem disso, que ele nunca se posicionou aqui, ele sempre se posicionou em outros lados. E aí teve, infelizmente, o rompimento político, que não era o que o presidente Lula desejava, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar nessa parceria e que quem ganha é o povo. Quem está ganhando com a parceria Lula e Brandão é o povo. Aí, Rogério, eu acho que o Orleans ele entendeu uma coisa assim que a gente precisa analisar com calma. O Lula não vai ter, em 2026, os mesmos 71% de votos que ele teve no Maranhão em 2022. Concordas? Por quê? Porque o Maranhão segue a passos largos para a centro-direita. E os movimentos do ex-prefeito de São Luís, Eduardo Brade, mostram isso. E aí se você quiser, você pode falar um pouco sobre a escolha de vice que ele fez, o perfil da escolha de vice que ele fez, que é nada mais, nada menos do que um movimento muito claro para esse eleitor crescente no Maranhão, que não é aquele bolsonarista tradicional que reza para pneu, que é militarizado do Bolsonaro. Não, é um perfil de bolsonarista mais próximo do que era o Pablo Marçal na eleição municipal de São Paulo em 2024. É aquele cara que tem um estilo goiano, de prosperidade, da igreja Lagoinha, que gosta de ter área VIP na igreja, que é um perfil diferente do bolsonarismo tradicional, que é o perfil da vice que ele escolheu. E que é um perfil que eu acho que está crescendo bastante no Maranhão. Eu preferia o pessoal que reza, que bota a lanterna para a lua. Que reza, que fala com os extraterrestres. É melhor. Eu acho que é menos... Faz mais menos engraçado. Mal. É mais engraçado e menos maligno. Mais inofensivo. Mais inofensivo, assim. É o doidinho inofensivo, né? Pronto, então, eu concordo contigo. Esse outro já são mais perigosos. Também acho. São mais perigosos. Porque tem poder financeiro. Exatamente. E vem com a religião forte, né? Questão religiosa muito forte. Sobre o 71 do Lula. Tem minhas dúvidas. A gente tem que ver como o Lula vai estar em julho. Nas convenções. Se o Orleans compartilhasse desse teu pensamento, eles não fariam tanto esforço para ter no mínimo a neutralidade do Lula. Então eu acho que o Lula continua sendo grande eleitor daqui. Mas eles só estão fazendo esforço pela neutralidade porque, em tese, eles sabem dessa predisposição que tu falaste de não alinhamento do Lula, né? Do Lula ter esgotado as possibilidades de ir com o Brandão. Então, se não vai com o Brandão, pelo menos
vamos fazer um esforço pela neutralidade, que não prejudica tanto a candidatura do Orleans. Vê bem. Sim. Porque ele poderia usar a mesma tese do Bride. Vamos estadualizar, não vamos entrar nisso. Não, mas ele faz questão de dizer que ele quer o apoio, que ele é parceiro do Lula. Isso. Então é porque eu imagino que nas pesquisas dele, o Lula não esteja ruim e transfira voto. Porque, caso contrário, não se justifica esse esforço. Não, mas eu estou falando muito do ponto de vista do próprio Lula. O que eles deduzem é que o Lula, em função de entender que o cenário no Maranhão é mais complexo do que era em 2024, que talvez ele não consiga ter tantos votos, até em função desse racha que existe entre o governador e do Felipe Camarão, que ele talvez faça um esforço de se aproximar. Então, eles estão, na verdade, conversando com o Lula. Olha, a gente está disposto aqui a organizar esse cenário com a máquina do governo, com um candidato do governo, para que você não tenha prejuízos eleitorais tão grandes quanto você pode ter no caso do Bride ir para esse rumo mais à direita, que parece que é um gesto que ele está fazendo no momento e que eu entendo que é mais tático do que estratégico. É mais para tirar o eleitor do Orleans no momento do que necessariamente como uma posição final, né, lá na frente. Eu acho nesse sentido que eu estou dizendo, entendeu? Eu acho muito já jogaste o War, aquele joguinho? Já joguei. Eu acho que o Bride tá tipo jogando War. E ele foi agora lá na região onde o Laésio tinha mais domínio. Exatamente. Mais domínio. O que o Bride, tu já falaste, mas só para reforçar. O Bride quer se crescer, se cacifar entre esse eleitorado. Que se cacifar, crescer, ficar numa posição de vantagem para na negociação, no diálogo. Exatamente. E acho que o Bride não é que ele escolheu uma de direita. Ele escolheu uma de direita para entrar num território onde a direita é predominante. Aquele perfil. E não é qualquer direita, tá? É a direita do agro, é a direita que tem... Ela representa, e assim, na região, eles são muito não, o movimento do Estado, do município, nas finanças, tem um efeito muito menor do que aqui. Sim. Sabe? Eles não têm tanta ligação com o poder público. Lá prevalece ali a iniciativa privada. Tanto que o Bride sinaliza com diminuição de imposto e bota uma pessoa de direita, que é uma grande empresária, que ele viu, na minha opinião, um perfil, não era uma pessoa. Ele queria um perfil. E assim, vou falar uma percepção minha. Posso estar totalmente errado, é só impressão. É tipo aqui analista de futebol. Tu fala, você deu outro resultado, deu e acabou. Sim. Mas a percepção que eu tenho é o seguinte: o Bride foi para lá, causou um desconforto no Laésio. Não por ele ter ido lá, mas porque todo o grupo do Laésio, praticamente todo o grupo do Laésio, passou pro Bride. Isso. Na eleição, o Takashi com todo mundo do Laésio, sim, foi pro Bride. Isso realmente atingiu o Laésio. O que eu imagino? O Bride quer crescer na região, que lá é onde ele estava pior nas pesquisas, é onde ele estava mais frágil. Ele cresce lá, cresce na região ele cresce na pesquisa, cresce na região e enfraquece o Laésio. Para quê? Para uma negociação futura mais vantajosa. Mais vantajosa. Que é o que os dinistas deveriam estar fazendo neste momento. Com a sua chapinha montada. Porque eu acho que o Bride, na verdade, ele quer balancear a chapa. Não sei se vai ser possível por essa postura do Lula, do PT, perdão. Mas acho que ele queria mesmo um de esquerda, um de direita. Ou um de centro-esquerda, um de centro-direita. Porque o PT se rotulou, o PT na esquerda, né? O PT é centro-esquerda. Depende do mandato. Acho que o primeiro mandato de Lula foi centro-esquerda, o segundo também. A partir do terceiro ele já veio para centro-direita e o quarto, para mim, é total centro-direita. Do Lula? Do Lula. Então, eu sei que é polêmico o que eu estou dizendo, mas avaliem aí as políticas do Haddad que vocês vão perceber. Então eu vejo... 15% de juros a taxa. Eu vejo que o Bride está usando a tática certa. Foi para uma região que era onde estava mais fraco, onde o segundo, dos possíveis aliados dele está mais forte, ele enfraquece para uma negociação. Lá é uma região onde é menos
oneroso você fazer campanha, Isso. porque é só presença. É. Você vai lá, faz uma visita, tal, não tem custo financeiro. Lá é uma visita barata. Então, assim, isso mostra que os dois se antagonizam até nessa estratégia. Mas porque... acho o seguinte, só uma percepção minha. Se mais na frente, porque o Brad vai lá e depois ele vai fazer pesquisa. Claro, daqui a um mês ele vai saber o efeito da saída dele, da confirmação que ele é candidato e da ida dele na região. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Em Balsas ele é terceiro colocado. Uhum. Não vou falar número, porque não pode falar. E pesquisa interna. E as pesquisas que eu vi foram de 2 amigos, mas que não fazem para divulgar, fazem para se orientar. Consumo interno. Consumo interno. Ele é terceiro nas duas. E nas duas, o Laésio está na frente um pouquinho e na outra o Orlenha está na frente um pouquinho. Empate técnico. Sim. E ele tem uma diferença considerável para trás, o Brad. Sim. Então, depois disso, ele vai fazer uma pesquisa. Deu liga com a Elaine? Mantém. Não deu liga? Mais na frente não deu liga, nós vamos, porque todo mundo criticou dele ter feito um gesto muito, escolher uma vice muito próxima desse bolsonarismo. Não, muito com uma antecedência muito grande. Acho que foi acho só, pessoal, não me julguem. Minha impressão é que uns testes, se der certo como deu o Ismênia, se der liga lá para a região, bacana, senão a gente vai repensar o nome. Certamente eu concordo contigo, porque foi algo que ele fez com o Ismênia, por exemplo, né? Ele pegou uma professora negra de história, com origem humilde, porque quando ele estava disputando com o Duarte Júnior, ele precisava atrair esse eleitor mais progressista com um perfil de vice que agradasse a esse tipo de eleitor. Deu certo, né? Ismênia é prefeita. Certo. Então, a mesma coisa ele está fazendo. Agora, é muito interessante esse teu ponto de vista, de que se não der certo, lá na frente você troca o vice. Mas eu acho que a estratégia dele e a estratégia de Orleans, elas são muito claras e propositadamente antagônicas. O Orleans não. Para o Orleans é interessante haver no Maranhão uma polarização nacional. Enquanto o Brad quer estadualizar, Orleans quer que o Lula tenha uma presença maior no Maranhão, quer que o Lula tenha um protagonismo grande para trazer votos, porque talvez aposte nisso que tu estás dizendo, que o Lula vai manter esse percentual grande de votos no Maranhão. E aí que eu acho que fica enviesada a posição de novo dos dinistas, que eu não consigo entender. Por que você não fortalece uma chapa agora e deixa para discutir lá na frente as futuras negociações, como o Brad escolheu fazer? Agora, a gente estava falando do Laésio. O Laésio reagiu a essa estratégia do Brad de ir lá para a região dele, tomar os doidinhos de praça dele lá, bolsonaristas. Ele fez uma metáfora futebolística. Aí, se o Anderson conseguir colocar a fala do sei que na hora que eu olhei o vídeo, Laésio, eu já mandei pro rapaz do corte. O rapaz faz uma montagemzinha bem e gravei no carro um vídeo. O maranhense entende de futebol. E quem entende de futebol sabe. Tem 2 maneiras de se perder um jogo. A primeira, entrando em campo, achando que vai perder. E a outra, achando que já ganhou. E a verdade é uma só. O jogo termina quando acaba. Na vida e na política é assim também. Tem gente que desiste antes mesmo de começar. E outros acham que já ganhou e se iludem antes de terminar. Nós não. Nós temos lado, temos posição, temos uma bandeira para defender. Deus, pátria, família, liberdade. Uma direita que acredita no trabalho, na responsabilidade e na força de um povo para mudar sua própria história. Aqui não tem espaço para ilusão e nem para desistência, porque a gente aprendeu que na vida não tem vitória antes da hora e nem derrota para quem continua lutando. E no final, quem decide mesmo é Deus e o povo. Agora, a bola tá com você. A gente faz. Olha só, eu adorei essa. Eu detesto metáfora futebolística, eu detesto. Todos vocês políticos têm uma mania de fazer metáfora futebolística. Todos vocês não, me inclua. Tu já fizeste uma hoje, que eu tenho provas. Tá tudo gravado. Qual foi? Mas ele disse aqui que existem 2 formas de você perder, né? É você entrar achando que já ganhou ou entrar achando que já perdeu. Eu acho que existem 3 formas de perder. A terceira é você não entrar em campo, que é o que Laésio não fez até hoje. Tu tá fazendo metáfora agora? Eu tô, só fiz essa... continuei, olha aí, a gente nas 2 telinhas que bonitinho. Vamos olhar certinho. Vamos. Isso aqui foi o Anderson que fez pra gente.
E a gente não aproveitou durante o programa. A gente fala demais, mas no próximo a gente organiza melhor isso, né, Rogério? Continuando sobre a região Tocantina. Mas então, o Laésio não ocupou aquele espaço lá do jeito que ele deveria ocupar. Tanto é que o Roberto, ele é um cara hoje que é super viável para o Senado. Por quê? Porque o Laésio não ocupou o espaço da direita adequadamente, sabe, Rogério? E permitiu que os adversários jogassem melhor, eu acho, assim, minha visão. Por isso que agora ele está tendo aí que correr atrás do prejuízo, fazendo metáfora futebolística. Sobre isso a gente vai falar também da pesquisa, porque saiu uma hoje, o Roberto, nessas da Quest, o Roberto não aparece tão... Descolado. Bem, não, descolado não, ele aparece no bolo misturado, Isso. todo mundo junto. Isso. Sobre a região Tocantina, também teve uma outra sinalização do Braide, que eu acho que é importante analisar. O Braide sinalizou, pelo menos foi essa percepção da classe política, que ele não, pelo menos nesse primeiro momento, não quer uma grande ligação com a classe política, ele quer uma ligação direta com o eleitor. E isso causou algumas reações de lá, alguns amigos ligaram. Eu sei que tinha alguns políticos lá, mas a imagem que passou é de um descolamento da classe política. Isso é um fato. E não só da classe política, da classe também empresarial. Porque falar de CDL, e eu estou te falando que o Sindicato Rural lá de Imperatriz estava extremamente descontente com ele. Ele disse que ele nunca procurou, não dialogou, que reclamando, dizendo que a Elaine não representa eles, e não representa eles, que eles não foram ouvidos e tal. Então, assim, o Braide fez também essa sinalização que eu acho que pode ser um caminho para o Orleans. Porque, assim, a classe política, a grande maioria está com o Orleans. Agora não adianta tu ter um exército sentado. O exército tem que ir para a rua. Eu acho que... Você acha que o exército de Orleans está sentado? Acho. Mas eu acho que isso que o Braide faz é proposital. Ele busca outsiders no meio empresarial, no meio político e também na imprensa. Então, assim, para ele... é muito interessante fazer essa hiperpolarização com Orleans. Orleans começou a pré-campanha dando uma entrevista para um grande meio de comunicação. Vai lá, Braide não chamou nem a imprensa para lançar a vice dele lá na região Tocantina. Como você está falando, ele buscou uma empresária que é outsider do meio agro. Então, assim, ele procura pessoas fora dos ambientes institucionais, sem tanta visibilidade nos ambientes institucionais, de propósito, para ele vender essa ideia de que ele é outsider. Pelo menos eu penso assim, ele reproduz essa lógica em todos os setores com os quais ele vai dialogar para organizar a pré-campanha dele. Sim, a gente já tinha conversado isso, Lígia, eu concordo contigo. Aí vamos ver se vai funcionar. Eu só acho o seguinte, cada um luta com a arma que tem, com a estratégia que traça. Eu acho que o Orleans está na hora de motivar, chamar a tropa para ir para mostrar, olha... vamos ser bem práticos, Lígia. Olha, é o seguinte, se o Braide ganhar, vai acabar com a classe política. Vocês querem isso? É isso que vocês querem? Então fiquem sentados. Né? Então eu acho que é mais ou menos por aí que eu acho que o Orleans deveria caminhar. Porque é o seguinte, se o Braide, veja bem, se o Braide abrir uma vantagem grande e a classe política começar a ter percepção que o Braide vai ganhar, Lígia, eu não sei se tu já viste o eleitor dizer o seguinte, eu não vou perder meu voto. Ele quer votar em outro, mas quando ele acha que o candidato dele não vai ganhar, ele chega e vota em um. Tá aqui Felipe, Braide e Orleans. Ele queria votar em Felipe, sim, mas ele acha que quem vai ganhar é Braide. Sim. Ele vota em Braide. Porque ele não quer perder o voto. E a classe política não é diferente. Se tiver a percepção que quem vai ganhar é Braide, pode ter certeza. Ela vai se aliar naturalmente. Por quê? Porque é o instinto da sobrevivência. Ele diz, não, melhor ir com ele, porque pelo menos não me persegue. Mas sabe a impressão que eu tenho, Rogério? É porque nós vivemos em bolhas cada vez mais herméticas, né? Bolhas herméticas. Bonito isso aí, né? Mas não faz muito sentido, porque as bolhas são herméticas por natureza. Então, assim, a impressão que eu tenho é que nós estamos presos na nossa bolha e às vezes a gente esquece que o eleitor
está pouco se lixando, me perdoe a palavra baixa, para o processo eleitoral. O eleitor não entrou. Eu vi um monte de gente dizendo, olha, não foi ninguém nas reuniões do Brade lá no interior. Primeiro que a campanha de Brade é digital. Segundo que as pessoas não estão ligadas em eleição. E aí a gente vai fazer a nossa última pauta, dando esse exemplo prático, que é a pesquisa que a Quest divulgou hoje para o Senado. Quando você olha a eleição para o Senado, você vê lá o recall de Rosiana e de Brandão, que estão lá na liderança, isolada. Aí vê um segundo pelotão com Roberto Rocha, o Everton, Elisiane, Fufuca, Pedro Lucas, todo mundo ali empatado tecnicamente, porque a pesquisa tem ali 3 pontos percentuais, né, de margem de erro. E aí quando você vai olhar para os indecisos, é 25% a 30% dos que não sabem em quem vão votar, ou seja, a maior parte do eleitorado. E ainda tem um adicional. Eu fui repórter de rua há muito tempo e, às vezes, quando você vai falar de alguma coisa boa, as pessoas ficam com medo de falar na rua. Uma coisa que a gente não fala de jeito nenhum no Brasil é que um percentual gigantesco das pessoas, quando são abordadas na pesquisa, quando o pesquisador fala, olha, uma pesquisa sobre política, as pessoas não querem responder. Eu tenho certeza absoluta que um percentual gigantesco de pessoas abordadas na rua hoje não aceitam responder a pesquisa. E das que aceitam, você está vendo esse percentual gigantesco de que não sabe, não respondeu. Ou seja, o exército de Orleans talvez entre em campo quando a eleição estiver mais aquecida, porque é da lógica própria da estratégia do Orleans, na minha opinião, assim, né? Eu posso estar errada, equivocada. Eu acho que eles não estão muito preocupados agora com isso. Eu acho que eles estão preocupados em polarizar a narrativa com o Brade. Enquanto o Brade é o outsider que não conversa com ninguém, Orleans é o político que valoriza a imprensa, dá entrevista para todo mundo, valoriza a classe política, foi lá para o bairro de Fátima com o Beto Castro, que foi o primeiro ato de pré-campanha dele, foi para a rua com pessoas. E o Brade é o oposto disso. Acho que o Beto teve até uma fala do Brade, né, sobre essa questão do sobre Beto Castro. Sobre o Beto? Não, eu ouvi uma fala dele sobre o Tech Office, que eu até achei curiosa, não achei que ele fosse entrar nesse assunto. O Brade não é muito disso, né? Mas ele falou, ele mencionou um tal assassino do Tech Office numa dessas entrevistas dele. Que era um sobrinho do governador que estava lá e tal, né? Sim, exatamente. Eu não vi exatamente a entrevista toda. Na entrevista não, foi uma abordagem, mas eu não vi ela na totalidade. É um cara lá, o jornalista, que ele é... Assim, porque a imprensa de Imperatriz ela é bem diferente da nossa aqui. A imprensa de Imperatriz parece mais com o teu perfil. Vai pra cima, fala o que tem que falar. E o cara tava lá em cima do Brade, falando um monte de coisa. Você tem que responder, você tem que isso, você tem que aquilo. Falou do escândalo dos transportes aqui em São Luís. Ele foi irritando o Brade. Aí o Brade foi lá e no meio jogou. Olha, vocês estão falando de mim, mas tem um assassino do Tech Office no meio dessa história. Foi nesse contexto. Entendi. Aí, voltando ao Orleans, então eu só tenho um perigo, na minha opinião, modesta opinião, é você deixar teu exército para entrar muito na frente e quando tu entrar, o adversário já está com uma vantagem muito grande e isso aí te enfraquecer. Eu vou te falar uma coisa aqui que nem estava na pauta. Ontem eu vi a história de CPI de Camarão. Eu vi. Pelo amor de Deus, gente. A composição muito interessante, inclusive. A composição não vou nem falar, porque senão vão chatear. Sim. Não se trata nem da composição. Se trata do gasto de energia desnecessário. Vem cá, será que ainda não notaram que o adversário é Brade? Ainda vão continuar atacando Felipe? Será que eles acham que essa pauta, essa disputa, dessa briga com Felipe, isso é positivo para a campanha deles? Já que a gente está falando de guerra, de exército, colocar o exército na rua, eu acho que é uma tática de batalha mesmo. Assim como você tem mísseis apontados do STF para o governador, com uma ameaça de afastamento dele, o grupo do governador, melhor dizendo, fez a mesma coisa, apontou um míssil para o vice-governador. Então é míssil apontado para míssil, é guerra fria. Mas o vice-governador vai fazer o quê? Assumir caso caia o titular? Mas vem cá, primeiro, eu vou fazer uma CPI que não tem função de afastar ninguém. A Assembleia não tem prerrogativa para impeachment um vice. É porque a CPI ela é combinada com o processo no Ministério Público, né? Que pede o afastamento do vice-governador. Mas o Ministério Público já foi, o STJ já deu decisão, já parou. Eu posso estar enganado, mas já vi uma decisão para não poder abrir a CPI. E você, como político, concorda com ela?
Olha, a CPI foi tão desmoralizada nos últimos tempos, esse instituto, Sim. que eu, sinceramente, se eu voltasse a ser deputado, eu acho que eu não assinaria nenhuma CPI. Não, independente da questão do Felipe. Aqui, eu só acho o Felipe uma estratégia errada. Acho que tem que focar o seguinte: quem é o adversário de Orleans hoje? Chama-se Eduardo Braide. É nele que você tem que mirar. Não adianta você ficar procurando briga com essa história, não, porque vai afastar mísseis do Supremo. Pô, esse míssil do Supremo tá enferrujado. Tá. Porque tá acabando o mandato. Até hoje, todo dia vão tirar. Eu também acho que esse míssil do Supremo e da Justiça e não sei o que tanto falaram que Flávio Dino ia fazer, que ia acontecer. Ficou mais ou menos. É porque é uma guerra fria, né? Não se chateia. Não. Uma guerra fria. Todo mundo tem arma nuclear, mas ninguém dispara. Para mim, eu faria uma analogia mais com o pessoal que ficou esperando a GLO na porta do quartel, que nunca veio esse afastamento. Sim. Eu não chamaria guerra fria de armas nucleares. Até porque eu acho que nuclear só tem um nessa guerra. O outro não é nuclear, não. Não é nuclear. O outro não é nuclear, não. Se viesse mesmo lá de cima, não tem escudo para segurar aqui. Sim. Mas é porque também essa CPI, tem muita gente dizendo, não, que a CPI, quem organizou, na verdade, foi o governador. O próprio deputado Rodrigo Lago, né, ele diz sempre na tribuna que a CPI ela foi assinada no Palácio dos Leões. E eu tendo a discordar um pouco, porque eu vejo o clima lá na Assembleia, Rogério. Os dinistas, eles vão com muita... Assim, só tem o deputado Iglesias para fazer uma disputa, digamos assim, tão enfática quanto os dinistas, em relação ao governo. Então, eu acho que essa CPI tem muito essa cara de disputa interna lá da Assembleia. A deputada Mical, que é membro também da CPI, que se sentiu agredida pessoalmente pelo Felipe Camarão, embora eu discorde completamente. Eu acho que, na verdade, quem foi agredido nessa história foi o vice-governador, que teve supostas conversas vazadas, pessoais, né? Então, eu acho que a CPI ela tem muito a dinâmica interna da disputa na Assembleia Legislativa também. Não é só o elemento político da disputa pela majoritária, não, pelo governo. Eu continuo assim, acho um desperdício de energia a CPI. Um desperdício de tempo, de energia. E outra coisa, vai ser uma CPI Iglesias contra Rodrigo. Mas para nós da imprensa vai ser divertido. Eu vou acompanhar, porque me parece que vai ter 2 ou 3 reuniões semanais dessa CPI. Vai dar pano para manga, viu? Se tiver CPI mesmo, vai, né? Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer um anexo da CPI aqui no Café Quente. Vou deixar essa proposta para Rogério. A gente trazer os protagonistas, debatedores da CPI, para virem debater aqui também. Não, eu quero trazer todos. Todos? Porque assim, senão eu vou trazer só Rodrigo e Iglesias. Eu tinha pensado nisso. Não, eu tava pensando mais... Em Ana do Gás? Ana. Mical. Quem mais tá lá mesmo? Acho que aqui é Teixeira. Aqui é Teixeira? Acho que sim. Também. Tem também o lá de Caxias, seu amigo. Não, Catulé não. Não Catulé. O outro seu amigo de Caxias, que a bancada de Caxias é tão grande na Assembleia. Adelmo também é membro. Adelmo também é um bom debatedor. Um excelente debatedor. Bom debatedor. E aí vamos ter pano pra manga nessa CPI, né? Se tiver CPI mesmo, vai. E Rogério, vamos embora? Não, ainda falta uma coisa. Vixe. Qual foi? Eu me esqueci agora. Só uma questão que eu já critiquei o Felipe, vou criticar agora uma questão do Orleans. Pronto. Gente, eu até mandei um recado para uma amiga. Assessoria de imprensa de Orleans. Não marquem 2 blogs, 2 podcasts no mesmo dia, no mesmo horário, pessoal. Que não fica bom, não fica legal, vocês tiram a audiência do pessoal. Não é. É porque assim, é falta de tato. Não, eu quero só para fazer corte. Escolhe um e faz os cortes. Faz no do Marcelo ou faz no do Olavo. Tava marcado pro mesmo dia, pra mesma hora. Aí eu falei para uma amiga em comum, eu disse, olha, eu não vou ligar porque vão achar que eu tô com ciúme. Mas avisa lá que já aconteceu isso de forma involuntária com o Duarte. Eu fiz, o Olavo fez, o Duarte não avisou, saíram os 2 no mesmo dia, na mesma hora. Mesmo dia? Mesma hora. É péssimo. E atrapalha as 2 visualizações. Esforço dobrado de Duarte para nada, né? Tá? Então não... É porque ele tem ele tem dado entrevistas o tempo todo, né? O Orleans está falando o tempo inteiro, assim. Não sei, para mim, eu já convidei, nunca quis vir. Ele nunca quis vir? Então venha, Orleans, venha dar uma entrevista. Eu venho junto para não deixar Rogério também se exceder.
Tu acha que eu me acederia com o Aliança? Eu acho que não. Nunca, Mas é porque eu tô tentando encontrar uma explicação pra ele nunca... Eu tô tentando encontrar uma explicação pra ele nunca ter vindo aqui, né, Rogério? Não sei, Talvez... falta de convite não foi. Só não pode reclamar... Mas ele vem. Ó, só não pode reclamar de falta de convite. Nossa, mas ali o negócio, ó. Mas é a casa deles, né? Aí tem que ter festa mesmo. O Anderson tá dizendo que ele chegou agora meio-dia em Colinas. Não, aí tem que estar a cidade toda. Tu sabe que eu tô ouvindo aquela música? Tá mudo o vídeo, mas eu tô ouvindo aqui, sou vaqueiro do sertão. Tu quer ver só uma Toda coisa? Vez que eu vejo tu quer ver só uma coisa? Ah. Por exemplo, que falaram sobre a quantidade de pessoas em evento de Bride. Não comparem nunca um evento de um candidato do governo com um de oposição. É porque é você querer se enganar. Nem todos que estão no evento do governo votam no governo ou gostam do candidato. Muitos deles estão lá por obrigação, porque são funcionários de determinada secretaria e são convocados para ele. Então, assim, eu até falei na eleição passada, teve um candidato que cometeu esse erro de querer comparar tamanho de evento. O governo sempre vai ter mais gente. Sempre vai ter mais gente. Só se fosse um caso de um líder ultra popular que não existe no Maranhão no momento. E ainda mais no momento que a gente está em que o digital ele tem avançado de uma forma que as pessoas não têm mais vontade de sair de casa. Elas veem no Instagram. Então, é muito difícil você mensurar quantitativamente se aquilo é bom ou ruim, né? Eu acho que o impacto tem que ser medido a partir de outros indicadores. Agora já me preocupei, foi com outra coisa ali. Com o quê, Rogério? Se fosse falar esse negócio de Orleans que não veio aqui, que eu tava com ciúme. Mas tu é ciumento, Rogério? Não, de mulher, de homem não. Não, de amizade sou. Pois mas eu não considero Orleans meu amigo. Eu conheço, mas não é meu amigo. Amigo, tu tem uma relação. O que eu quero dizer é que amigo, você tem uma relação de amizade, de proximidade. Mas eu espero que Felipe, depois, se quiser convidar ele, depois do que eu falei das críticas. Eu pensaria também, viu, Felipe? Brincadeira. Mas é porque assim, eu externei o que eu falei aqui, eu já falei para eles, então não. Mas eu reforço. E quem me conhece sabe como eu sou. Se tu gostar de mim, tem que ser do jeito que eu sou. Porque eu já tô velho para mudar. Você quer ter coração mole, viu? O cafeteiro parece assim, durão, não sei o que, ele já tá aí com o coração todo. Porra, os brutos também amam. Sobretudo os brutos. Tamo junto, que eu sou bruta também, então. Porque Lígia mesmo, quando a gente tá conversando, aí tem uma besteirinha, eu me emociono de falar. Mas é sobre isso, assim. Porque se tu não der tua opinião, Lígia, eu acho que assim, uma coisa que, graças a Deus, tem dado certo, é de você ser sincero na opinião. Não necessariamente minha opinião tá certa, não necessariamente eu que tô certo em tudo. Mas a minha opinião, se tá errada, ela é minha. Ela não é alugada nem comprada por ninguém. Eu falo o que eu acho. Eu falo que... Isso tem um preço, costuma ter um preço, tem um né? Tem um preço. Que não é Tô pagando, baixo, não. É alto. Mas se não, eu prefiro não fazer. Quando eu comecei aqui, eu achei que não ia dar certo, tá dando, então... Super certo, imagina. Vamos seguir já nesse tá rumo. gerando crise. Vamos chegar nesse rumo. Um abraço pros vira-latinha que ficam gritando lá. E pessoal, não adianta, porque só naquele grupo lá de jornalista que o pessoal ouve. Ninguém lê vocês não, pô. Podemos ir agora? Podemos. Vamos almoçar, né? Vamos almoçar. O Anderson disse que vai patrocinar. Como hoje é sexta, eu ia sugerir um shopping depois daqui, mas sabe como é que é? A galera já não tá mais nos seus melhores dias, né? Rogério, eu queria deixar um abraço para duas pessoas que tu não conversa mais comigo de madrugada. Acho que o Rogério, ele voltou a dormir de madrugada e a gente não tem mais muito assunto de madrugada. E eu tenho conversado muito com o Daniel do Mogrado, que foi candidato a vereador lá de Caxias, e ele manda mensagem para mim 2 da manhã e dá uns insights muito legais. E pro Afonso Anchieta, que é um amigo nosso, que também nos ajuda, nos incentiva, tá sempre parabenizando você pelo trabalho. Tu tá me traindo de madrugada então, Eu né, tô. Tu não me
me quis mais, foi atrás de outra. Ou sei lá, voltou a dormir, que eu não sei também, né? Por onde é que anda. Então eu procuro outros, meu amigo. Lígia, porque eu fico, assim, como eu durmo muito solteira tarde, assim, sozinha nunca. Como eu durmo muito tarde, às vezes eu começo a ficar e quero conversar, mas eu digo, começo a ficar com receio, né? Eu digo, gente, eu tô incomodando, ninguém tá acordado essa hora, só eu. Quase todo mundo tá acordado, com insônia. Eu fiquei impressionado, só rapidinho aqui, com a quantidade de pessoas que hoje tem alguma questão de ansiedade, de dificuldade para dormir. Exatamente. Eu estava numa roda, tinha umas 5 pessoas, só um não tinha, a gente já excluiu ele, porque não é por uma pessoa que hoje não toma psiquiatra, não toma um remedinho, um negócio. Não é de confiança. Não pode. É tipo quem não bebe, então é de confiança também. Né? Não pode confiar. Quem não bebe, quem dorme, não são de confiança. Gente, quase 2 horas de programa. Pô, tá um mês que eu não vim aqui. Vai, Rogério, me dê um desconto, por favor. Tá bom. E eu ainda acho que ficou faltando coisa, mas tá bom. Tem um negocinho só para encerrar. Eu tentei, viu, Anderson? Só uma coisa aqui, é porque ontem eu recebi um vídeo do deputado Pedro Lucas falando, viu, Lígia, sobre aquela questão eu sabia que tinha esquecido, da reserva ali do Tauá-Mirim. Resex. E aí ele chamando comunicando e chamando para uma audiência pública, né? E eu acho importante a participação, porque o que ele me relatou, né? Eu liguei para ele para saber a posição. O deputado Pedro Lucas. Sim. Que ele acha que a proposta, do jeito que está sendo colocada, é muito ruim, porque não tem um equilíbrio. Ele acha importante a reserva, mas está, na opinião dele, de uma forma exagerada, onde impede qualquer tipo de investimento e tal. E aí ficou para a Associação Comercial, a FIEMA, apresentarem uma contraproposta que chegue a uma razoabilidade. Eu vi um vídeo dele. Será que a gente tinha esse vídeo por aí? Tem aí, para mostrar? Para botar o vídeo. Eu acho que é interessante do meu ouvir amigo Pedro. como ele explica isso, né? E é importante a participação da sociedade. Para que depois não haja assim, tomaram uma decisão, ninguém se pronunciou e tal. Pode agravar, inclusive, né? A situação da reserva. Pode. Isso é um assunto que porque o Maranhão pode perder 50 mil empregos, né? Muito pouco. E fica, às vezes, segregado a um grupo muito pequeno de pessoas. Exatamente. E depois, porque eu acho que lá na área, até na área portuária, então a ponderação aqui, do jeito que tá realmente... Tá ficando insustentável, na verdade. Não, a proposta do ICMBio é muito, muito restritiva. Das instituições, né? Achou aí, Anderson? Por que o Maranhão pode perder 50 mil empregos? Está em discussão a criação de uma área de proteção em São Luís, a chamada Reserva Extrativista Tauá-Mirim. Do jeito que está sendo proposta, essa medida pode travar investimentos importantes e levar à perda e ao impacto de 50 mil empregos diretos e indiretos. São 50 mil trabalhadores e famílias que podem ser afetados, com menos oportunidade, menos renda e menos desenvolvimento. Isso é inegociável, mas também não dá para ignorar o impacto que uma decisão como essa pode causar na vida das pessoas. Nosso Estado não pode perder espaço no momento em que tem tudo para crescer, gerar muito mais empregos e atrair investimentos. Essa decisão precisa ser feita com responsabilidade, ouvindo quem vive na região e considerando todos os impactos. Eu vou acompanhar isso de perto e defender o que for melhor para o Maranhão e para a nossa gente. Pessoal, só para registrar, dia 17 de abril, eu olhei aqui, 8 horas da manhã, no Cine Teatro Viriato Correia, IFMA, Monte Castelo. Eu acho importante a comunidade participar disso, de contribuir e participar, porque é uma questão que pode afetar impactar a vida de muita gente, né? Como o próprio deputado falou aí, mais de 50 mil famílias. Vamos embora agora, né, amigo? Agora vamos embora que estou com fome. Pessoal, muito obrigado pela audiência.
Espero que tenham tido paciência para ouvir nós, para nos ouvir. Vamos fazer aquele desafio. Quem ouviu até agora, comenta café quente nos comentários. Eita, deixa eu mandar o pessoal comentar para dizer que eu assisti. Isso, quem chegou até o final, coloca café quente lá nos comentários. Vamos ver como é que as pessoas estão de paciência. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E só para lembrar, quem não nos segue nas redes sociais, no YouTube, nosso canal é Café Quente Podcast. E no Instagram, @RogérioCafeteira. E tem a Lijatex, no Instagram, @Lijatex, e também no ex-Twitter, o X, @Lijatex. No Twitter, Rogério tem mais... Eu tô tão sem paciência que eu nunca mais tuitei. Volte a twittar, que eu me sinto muito solitária por lá. A gente se conheceu lá. Tem uma memória afetiva bem boa. Ali tá um território muito inóspito. Então, pessoal, só para... A fisionomia foi ruim, mas é porque virou um negócio ali... ali que existe um algoritmo da direita, é certeza. Que se tu tiver um pensamento que não for da direita, tu não aparece. O futuro vai ser assim em todas as redes, mas tá bom. Até logo, pessoal. Abração. Tomara que não demore.